Fala galera, tá começando mais um episódio do Mundo Falado Podcast. Depois de sobreviver a um quase acidente vindo pro estúdio, estamos aqui com um cara muito especial pra mim, um amigo do meu coração, que é o Henrique Rocha, esse cara sensacional aqui. Muito prazer ter você aqui, Henrique. Prazer todo meu, tava aguardando essa oportunidade. Eu queria muito ter você aqui, já era pra ter vindo no segundo episódio, mas aí, né, passou mal, não pôde vir, e a gente acabou gravando só com o Filemon, mas hoje a gente tem nosso papo aqui. Tão aguardado. Podcast diferente hoje, porque nós estamos com uma parceria muito legal, que é a Golden Glasses. A Golden Glasses é uma loja de óculos de sol. Cara, são óculos sensacionais, óculos escuro com proteção, tá? E usando o cupom MUNDO10, você tem 10% de desconto em qualquer compra no site. O link vai estar aqui na descrição, dá uma entradinha lá, olha o óculos que mais encaixa com o seu perfil, porque lá também tem a dica de perfil de rosto, o óculos que se encaixa melhor no perfil do seu rosto, o que é muito legal, tá? Olha lá o que se encaixa melhor no seu perfil e adquire um óculos de sol, porque ficar andando desprotegido nesse sol que tá aí só prejudica você. Então, cuida de você, cuidando também da sua saúde. A Golden Glass está apoiando esse episódio aqui. Então, vou contextualizar quem é o Henrique, né? Eu conheci o Henrique há cerca de 10 anos, né? Ou mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? O Henrique... Eu tava conversando com um outro amigo dele, né? A época que eu era muito mais crente do que eu sou hoje. Não é muito difícil. Muito mais crente do que eu tô hoje. Tava conversando com um amigo dele sobre evangelho. O Henrique foi tocado, né? E nesse papo aí que a gente teve, o Henrique sentiu que Deus tinha algo na vida dele. E a gente começou a se aproximar, a gente virou muito amigo. E tem mais de 10 anos aí de amizade. Loucura, né, cara? Loucura. Vamos começar sobre a vida dele, porque, igual você tá vendo aí, superando a extrema pobreza, né? Passou fome, frio, sede, foi picado por cobra. Não, essa parte é do apóstolo Paulo. Mas passou muito perrengue na vida pra estar aqui hoje como empresário, sabe? Assim, tá tocando a loja, já teve mais de uma, né? Teve altos e baixos aí, e hoje ele é um pastor também, né? Que é muito legal. Vamos começar falando, né? Faz uma breve apresentação, fala um pouquinho de você, Henrique. Então, meu nome é Henrique, eu tenho 29 anos, sou pastor, empresário, e hoje eu tô muito feliz, né? Mais uma vez, sendo redundante, mas expressando aqui minha gratidão de estar aqui conversando com você. Hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre essa trajetória que é muito inusitada, de altos e baixos, né? A história do Lucas na minha vida coincide com um processo de vários acontecimentos, de perdas, de vitórias. Entre esse período também me tornei pastor, né? Já tenho acho que 10, 11 anos já. Então, o Lucas foi muito importante na minha vida e hoje meu coração se alegra em estar aqui para a gente poder partilhar com vocês também um pouco da minha experiência nesses últimos anos. E uma experiência louca, né? Porque vamos começar aqui sobre a infância, né? Conta pra gente como é que foi a infância do Henrique. Como que começou, assim, o Henriquezinho, pequenininho. Aonde? Na Bahia. Na Bahia. Conta pra gente. A minha mãe é natural, ela é lá da Bahia, do Nordeste mesmo, brasileiro. E ela levou a gente embora, ela veio pra cá, se aventurou um tempo aqui, residiu um tempo aqui em Belo Horizonte. E com 5 anos de idade, ela levou eu e meus irmãos pra Bahia. E um tempo muito difícil, um tempo de muita escassez. E a gente chegou lá e passa muita dificuldade lá. Assim, eu lembro um pouco da memória, né? Que 5 anos a gente não tem uma memória plena de lembrança. Porém, eu lembro de... A gente chegou lá e era só ela, mãe e pai nosso. Tinha eu, meus irmãos, né? Minha irmã. E ela sozinha tinha que trabalhar, tinha que pôr comida dentro de casa.
passa muita dificuldade. Teve uma família, né, que me adotou lá. Deus sempre colocou pessoas próximas, sempre, em todos os períodos da minha vida, para estar me ajudando. E teve uma família lá que praticamente me adotou. E eu lembro que naquela fase, ainda um pouco da lembrança que tenho, que naquela fase eu tive catapora. Então, essa senhora que chama Dona Zuína, que cuidou até de mim, eu ficava com as feridas no corpo e fazia aqueles banhos lá com ervas medicinais, cuidou de mim, me incentivou a estudar naquela época. E a única coisa que tinha ali, a única oportunidade que tinha era estudar. E o pouco naquela época que eu estudei, né, porque eu estudei devido às grandes dificuldades que eu tinha lá, escassez extrema lá, eu estudei lá até a 5ª série. Eu só fui retomar os estudos depois de maior idade, né, já em outro período da minha vida. Eu lembro. Então, eu lembro muito bem. Então, assim, essa família fez parte, né, de quem eu sou hoje. Eles me ajudaram, foram uma base para mim, porque, coitado, minha mãe tinha tanta dor de cabeça, minha irmã era alcoólatra, uma família toda desestruturada, um ambiente, assim, todo dia confusão, polícia, e foi nesse ambiente que eu cresci, e foi nesse ambiente que Deus começou a forjar meu caráter, né? Eu costumo dizer assim, né, já me auto-apresentando, que eu tinha tudo para mim ser um bandido, eu tinha tudo para mim ir para um caminho totalmente oposto daquele que eu fui, mas eu gosto de ressaltar e exaltar a Deus nesses momentos também, porque quando Deus tem uma história a escrever nas nossas vidas, ele é fiel para cumprir nas nossas vidas tudo que ele promete, sabe? Então, a contramão de tudo que eu tinha a fazer e a viver, eu fui o contrário a ela, seguindo a vontade de Deus, e hoje eu tô aqui. Bem diferente, né? Na situação. Bem diferente. Quando eu te conheci, você não tinha nem ensino fundamental completo. Nem o fundamental. Nem o fundamental. Eu lembro que a gente começou, quando a gente começou a estudar teologia junto, você já estava mais crente, a gente falou assim, vamos estudar teologia? Aí eu ia pra faculdade. Você não conseguia porque você não tinha formado. Não tinha. Aí ficou barrado, tipo assim, aí eu fui, você não pôde ir, e aí você falou assim, não, agora eu vou pegar, eu vou estudar. E sabe o que é inusitado? Que eu estudei a minha escolaridade até então, né? Era lá da Bahia, e o meu registro, o meu histórico escolar sumiu. Então, certa vez eu fui tentar fazer um supletivo para terminar pelo menos o ensino médio, até no Afonso Diniz lá. Aí eu cheguei lá e fui tentar puxar meu histórico, não existia histórico. Então, ou seja... Isso eu não sabia. Isso. E nem escolaridade, ou seja, era praticamente assim pro estado analfabeto. Que isso, cara, eu não sabia disso. Dessa parte eu não sabia. Não existia histórico. Caramba. Não existe histórico como não existe até hoje cartão de vacina. Você não teve cartão? Não tem. No histórico do SUS não tem histórico de vacina. Caramba, é uma coisa... Eu gravei um vídeo pro TikTok hoje falando que como que a pobreza, ela machuca. Porque, tipo assim, olha só, dependendo de onde você tava ali no interior da Bahia, você não teve registro de vacina, não teve registro de escolaridade, cara... Inusitado. É uma coisa que... Mas isso também serve para ressaltar que quando a gente quer viver algo grande nas nossas vidas, quando a gente quer mudança, quer de fato ser transformado, sabe? Porque o contexto meu é um contexto para mim ter a educação que eu recebi e ser um lavrador, como minha mãe foi, um pedreiro, como meu pai foi, e talvez eu me inspirar, né? Como podcast de inspiração, papo que inspira, então talvez a minha inspiração seria seguir o caminho do meu irmão que trabalhava como ajudante para descarregar caminhão de cimento, de material de depósito, meu pai um pedreiro, minha mãe uma lavradora. Então, assim, e aí depois de 18 anos, lá para 18, 19 anos de idade, que eu fui me importar, eu fui despertado para voltar a estudar. Só que aí, com essa dificuldade, né, de não ter histórico, eu tive que recomeçar do zero. Literalmente. Tudo do zero. Do zero. Tipo assim, tá falando aí dos trabalhos, não deixa de ser um trabalho que é digno, mas é um trabalho que é cansativo. E ninguém imagina que alguém que vem daí, que vem com essa realidade, vá se tornar um empresário. Sim. Sabe? Tem quanto tempo já tá com a loja de Agape? A Agape Informática, é por isso que eu falo, ela coincide, né, com todas as histórias que a gente vai falar um pouco aqui hoje. A Agape, acredito que ela tenha... Só fala o tempo aí, porque nós vamos entrar aqui pra gente não cortar. Legal. Isso é muito legal. E dentro, né, dessa história, como que você falou, né, essas experiências moldaram os seus valores? E qual a importância
da sua família nesse período, a importância da família. Da família, eu costumo dizer que existem 3 impactos sociais que transformam, que podem transformar. Claro que nem todos vão ser transformados. 3 impactos. Isso é uma teoria minha, uma teoria psicológica minha. O primeiro impacto é o nascimento e a criação, a influência da mãe, a influência materna. É o primeiro impacto social que pode condicionar o comportamento do ser humano. Eu sou muito voltado, eu não sou psicólogo nem nada, mas eu sou muito voltado às teorias psicológicas. Por exemplo, na vertente da psicologia, existe uma teoria chamada behaviorismo e radical, que é o de Skinner. E eu estou explicando isso aqui para você entender. Que o comportamento que a gente apresenta, ele é reflexo de um condicionamento que a gente foi exposto. Então, o primeiro... O meio influencia. É isso que a gente fala, o meio influencia. Só que aí, o que acontece? O primeiro condicionamento que nós somos forjados a conviver é o maternal, da mãe, do pai, né? E a segunda forjação que a gente pode sofrer é no casamento, porque a gente sai do ambiente cujo qual as figuras principais são o pai e a mãe, os tutores, e vamos para um matrimônio. E dentro do matrimônio, a gente tem a figura da esposa, que vai ser sua adjuntora auxiliadora, mas também ela exerce um pouco essa função de mãe, maternal também. E esse segundo choque social, dentro da minha crença, esse segundo condicionamento que a gente é exposto, ele também pode nos mudar. Então, para mim, a família, ela representa tudo dentro de um contexto de mudança de pensamento, entendeu? E o terceiro pensamento, para concluir, para não ficar em aberto, são os filhos, que me encaixa dentro disso também. Eu não sofri mudança, eu não fui transformado pela minha criação, porque a gente já contextualizou aqui um pouco, muito difícil, muito pouco afeto, muito pouco carinho, muito pouca ligação, sabe? Eu me lembro de um abraço que eu dei na minha mãe, e um abraço que eu dei nela foi 1 semana antes dela morrer. Então, eu não tenho histórico de abraço, histórico emocional, era uma criação muito severa que a gente teve. Então, eu não tive a oportunidade de ser moldado pelos valores da minha mãe, ser forjado pelos valores da minha mãe, muito menos do meu pai, porque minha mãe foi mãe e pai, eu não conheci meu pai, eu conheci meu pai depois que eu já tinha 18 anos de idade. Então, eu não tive oportunidade dentro do meu seio familiar, da tutoria da minha mãe. E aí, quando eu casei, eu tive uma outra oportunidade. Só que aí vem um choque às diferenças culturais de um homem e de uma mulher, criado em ambos em criações diferentes, valores diferentes. Aí você coloca os dois ali para entrar em convívio, né? Convívio mútuo. E aí vem um choque, né? E esse choque é o choque de personalidade. Sim. Que é o que abala, estremece o casamento, né? E aí vem o filho. O filho é o amor filia, né? Que é o amor puro, é o maior impulso que existe, né? Como biólogo, eu gosto muito de falar sobre isso. O maior impulso que existe é o impulso da preservação da espécie. Então, o filho, se você não foi transformado pela sua mãe, que te amava, que é um amor muito puro, só que a gente não tem a concepção exata por a gente estar no lugar de filho, sendo cuidado, o amor do casamento, que é o amor eros, ele também não transforma, porque o amor eros é passageiro. Eu costumo dizer assim, dentro das minhas teorias, que o amor eros é muito passageiro, mas o amor que vem na palavra filia, que é o amor do filho, ele também é o terceiro e último choque de mudança na vida do ser humano. E assim eu aplico e explico a minha história. O amor paternal me fez se tornar quem eu sou. Depois, não só de casar, o meu casamento não mudou a minha percepção como ser humano, de valores, não. Agora, esse amor, filia, que é o amor que eu tenho pela minha filha, que me fez se tornar um homem de verdade. Eu brinco, né? Costumo dizer que o sujeito vira homem quando ele tem filhos. E falei disso no sábado, com você e com a Raquel lá. Porque tem coisa que antes eu achava super divertido, que era muito legal, e depois de ser pai, criando a minha filha, hoje tem coisa que eu já falo assim, isso pra mim não dá mais. Então, ciclos que pra mim não dá mais, pensamentos que eu tinha que pra mim não dá mais, brincadeiras que pra mim... eu gosto muito, sou muito zoador, sou muito zoeiro. E pra mim, algumas coisas já não dá mais. Já não consigo mais. Não consigo ser esse cara mais. Não é que eu tô perdendo a minha identidade. Uhum. É que eu amadureci e essas coisas hoje não fazem mais sentido pra mim. Continuo sendo aquele cara, igual você já sabe, mas tem coisa que pra mim já não cabe mais. Pra mim já passou. É o terceiro choque social, que é o dos filhos. E esse choque, esse foi um choque, se esse choque não te transformar, nada mais te transforma. E foi um choque, realmente, um choque, porque
Filho muda a cabeça da gente, né? E dentro das minhas crenças, né, das minhas teorias, esse choque aí foi o que me fez tornar, foi a transformação da minha vida de água em vinho. É o que me fez tornar homem. Se não te fizer, volta a ressaltar, se não te fizer transformar, mudar os seus valores, o filho não fizer, primeiro aspecto familiar, se a tua mãe e teu pai não forjar em você, condicionar em você quem você vai se tornar, o reflexo de quem você vai se tornar ali no futuro, um engenheiro, um médico, um empresário, seja qualquer outra coisa, o seu lar, que é a fonte de inspiração, se não vier do seu lar, vem dentro do seu relacionamento. Eu até gosto de brincar, né, do eros, da atração, da paixão, que também motiva e inspira. Sim, Então, sim. a gente conhece pessoas, por exemplo, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Pessoas que, quando conhecem uma pessoa, uma namorada, uma ficante, a pessoa fica atordoada, briga com a mãe, briga com o pai, porque é um choque cultural. Entendeu? Um dia ainda vou ter oportunidade de escrever sobre isso, é o meu maior sonho, né? Aí escreve, cara. Vamos lá. Isso é muito... Você falou aí agora, vamos continuando na infância aqui, antes de te entrar no propósito, porque essa pergunta, essa parte não tá. Você não teve o convívio com a sua mãe com aquele laço afetivo, porque ela trabalhava muito e deixava vocês... outra família te criou. Como que foi? Conta pra gente, assim, essa sua... A deixa, que você falou, foi uma semana antes da minha mãe morrer. Foi o meu abraço nela. Fala pra gente como é que tava antes disso. Qual que era nessa semana, o porquê que rolou esse abraço? Só contando um pouco, só contextualizando isso aí, sobre a criação que eu tive. Eu não vou dizer que eu sou obra do acaso, porque eu não sofri um Big Bang... ateu. Eu sou obra de Deus e eu vim a esse mundo por conta de um propósito supremo de Deus. Boa referência. E a minha mãe, só contextualizando aqui, a minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela tinha 44 anos e meu pai tinha 61. Então não era pra mim estar aqui. Então é quase que, se não é Deus, se não é Deus, é o acaso. Não era pra mim estar aqui, não... Se a gente for estudar um pouco mais questão da fisiologia humana, pela idade dos dois, os riscos eram altíssimos de eu nascer e nascer saudável, bonito, igual eu nasci, né? Mas... Saudável, né? Nascer saudável, assim... Você vê que é obra de Deus. Então, a minha mãe, quando ela me gerou, ela já não tinha mais aquele vigor que uma mãe, na fase reprodutiva dela, ela tem de dar carinho, atenção, cuidados básicos. E isso eu não tive, por conta que a minha mãe, imagina uma quase senhora, uma senhorita com 45 anos segurando um menino de 1 ano e amamentando. E detalhe, eu fui um pouco ousado. Eu mamei até os 5 anos de idade, ou seja, minha mãe com 50 anos... Tava amamentando. Então, não tinha como ela... A gente entrou numa parte da história aqui que eu não conhecia e tô espantado. Então, com 50 anos, a sua mãe tava amamentando. 50 anos. Ela tava me dando algo que é fora do período. Até a própria ocitocina, que é o hormônio do amor, que a mulher, o corpo dela libera para ela amamentar, nessa fase de 50 anos, é uma fase até difícil para ela ter esse hormônio. Tá entendendo? Caramba. Então, por eu não ter recebido esses afetos, é muito por conta disso, o contexto também da época que ela me gerou, entendeu? Então, ela já era uma senhora, então eu lembro a afinidade que eu fui ter com minha mãe tinha 55 anos, que eu fiquei um moleque, já entendia das coisas, minha mãe tinha 55 anos e ela faleceu com 59. Caramba! Isso, eu tô chocado, porque, tipo assim, realmente é uma coisa que a gente não vê, isso é raro, isso é raridade. Raridade total, isso aí não sei nem como é que eu falo, que não tenho muito o que falar, porque eu tô achando isso incrível, além do contexto histórico que você tá trazendo aqui, a sua mãe te criar nessa época foi um desafio muito grande. Muito grande, pra ela também. Por isso que não tem a síndrome do culpado, né, que hoje, dentro da psicologia, usa muito, de culpar alguém. Eu sou assim por causa da minha mãe, da minha genitora, por causa do meu pai. Não, eu sou quem eu sou, porque eu quis ser a minha própria fonte de inspiração, né? Eu não recebi afeto, nem por isso eu sou uma pessoa revoltada, introspectiva. Pelo contrário,
Deus, ele projeta que nós vamos ser e ele nos dá o livre-arbítrio para a gente ser, mas Deus não nos condiciona. Nós mesmos que temos que buscar esse condicionamento na nossa vida, de correr atrás, de ir contrário a tudo aquilo que a gente recebeu como alimento no passado. Então, hoje, a minha base de vida, né, é totalmente contrário a tudo que eu recebi. Eu não recebi amor, hoje eu sou uma pessoa que eu tento, dentro dos meus, né, limites da minha personalidade, demonstrar mais sentimento. Eu não recebi abraço, dentro da minha personalidade também, eu tento abraçar mais, entendeu? Mas é um contexto bem difícil familiar. E respondendo sua pergunta... assim, tá livre, eu tô ouvindo aqui, cara, eu tô chocado, porque é uma coisa que eu não sabia. Pra vocês terem ideia, você tem amigo aí, há mais de 10 anos, 20 anos aí, que você não conhece a história do cara toda. Aqui, amizade de muito tempo, eu não conheço história assim por completo. É agora que você tá destrinchando a história, eu tô impactado de novo, né, com a história. O único abraço que eu lembro foi o abraço que eu dei nela, que nós estávamos na Bahia, né? Assim, a gente tinha voltado pra Bahia, uma terra que a gente passou muita fome, a gente teve um êxodo, né? A gente voltou pra cá. Eu fiquei na Bahia dos 5 anos até os meus 14 anos. Eu fiquei 9 anos na Bahia, um tempo muito difícil, sabe? Tempo muito difícil, fiz grandes amigos lá também, assim, tem uma boa base de amizade. Meu passado lá, assim, dentro das dificuldades foi muito bom. E com 14 anos a gente voltou para cá por conta de um primo nosso que foi assassinado na época e a minha mãe quis vir prestar as condolências dela à família, né? E por acaso, por um acidente, a gente veio para Belo Horizonte de novo. E eu, 14 anos, moleque, assim, totalmente imaturo. Só que o meu sonho era conhecer meu pai. Meu sonho de moleque era conhecer meu pai, porque todo mundo tinha um pai. E eu queria conhecer o meu. E meu sonho era conhecer meu pai. E quando a gente veio para cá com 14 anos, aí meu irmão, ele já residia aqui já há um tempo maior que o nosso, né? Já estava aqui, eu acho que há 2 anos já. E aí ele já tinha encontrado indícios da minha família, parte de pai. E aí, quando a gente chegou, eu fui conhecer minha família parte de pai, etc. Então, assim, aí a gente acabou ficando. E a gente ficou aqui, 2 anos aqui, e com 16 anos, a minha mãe quis retornar para a Bahia, eu já não quis, eu lembro que eu tinha começado a trabalhar de ajudante de oficina, de mecânica de carro. E aí a minha mãe quis retornar para a Bahia, eu falei assim, olha, eu não vou retornar com a senhora, porque eu passei muita dificuldade lá, não me deixa ficar aqui. Aí minha mãe, confiando no meu irmão, pegou e me deixou aqui sob a tutela do meu irmão. Isso eu tinha 16 anos. Ela foi embora num sábado. Na segunda-feira, ele parou um caminhão de mudança na onde a gente morava de aluguel. Ele parou um caminhão de mudança lá, pegou tudo que tinha na casa e falou, se vira, tô indo embora. E me deixou sozinho, com 16 anos, morando sozinho. Eu lembro que ele deixou só uma coberta para me forrar o chão, para me dormir sobre essa coberta. Não tinha nada, nada, nada. Ele falou, falta 13 dias para vencer o aluguel. Se vira. Cara, assim, vamos lá. O seu irmão também. Minha mãe pediu para eu não fazer isso. Então eu não vou fazer. Eu não vou xingar o seu irmão, porque, mãe, tô te respeitando. Um beijo pra senhora. A senhora pediu pra eu não xingar palavrão no podcast. Eu não vou xingar. Mas o seu irmão, ele é sabe? Que filho da... Sabe, mano? Ele é reflexo... Eu não sei se ele tava querendo forjar em você algo pra se virar. Pode ser? Pode. Você sabe disso? Não sabemos. Ou ele só foi um arrombado e quis ir embora. O cara era safado, ele tava começando a namorar, o Eros mexeu com a mente dele e ele abandonou, ele me abandonou com 16 anos. Aí, eu consegui eu consegui se virar aqui, se virei com 1 ano se virando, até minha mãe retornar pra cá, aí eu já tinha 17 anos. Essa parte é foda. Essa parte é foda. E aí, com 17 anos, ela retornou pra cá e com 17 anos ela me convidou pra mim retornar pra Bahia de novo com ela, né? E ela queria ir, eu peguei e falei, dessa vez eu fui, eu aceitei dentro de mim passar necessidade do lado dela. Eu falei assim, olha, parece que até um direcionamento, parece não, né? Era um direcionamento de Deus pra mim passar o tempo final da vida da minha mãe com ela, porque eu senti no coração, falei assim, gente, eu tô com 17 anos, eu não vou conseguir chegar em uma casa e implorar por um prato de comida igual quando eu era moleque. Eu conseguia chegar e ficar lá rodeando, né? E o pessoal me alimentava. Com 17 anos eu já era um homem já. Só que eu aceitei dentro de mim, eu falei assim, eu vou, seja o que Deus quiser, eu vou com ela. E fui com ela. E fiquei lá 4 meses com ela na Bahia. E aí quando a gente ia retornar para Belo Horizonte de novo, é um lá e cá, né? Um toma lá da cá, vai e volta, né?
E aí, quando a gente ia retornar pra cá, por acaso ela virou pra mim e falou assim: filho, quer ir na minha frente? Uma semana na minha frente? Porque você vai chegar lá em Belo Horizonte, você vai encontrar muitos desafios. Porque você vai ter que arrumar um serviço, você vai ter que alugar uma casa, você vai ter que fazer as pazes com seu irmão. E meu irmão tinha me abandonado. E aquilo ali corroía dentro de mim de raiva, de rancor, de tristeza. E ela falou: você vai ter que fazer as pazes com ele, se une com ele, aluga uma casa. E daqui uma semana eu vou. Aí você me espera lá. E aí entra a pergunta que foi feita, do último abraço, o único abraço que eu tenho em mente, que eu lembro de lembrança da minha mãe, que nesse dia eu chorei tanto, 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 eu não sabia por que eu tava chorando. Eu costumo dizer que é um choro de morte, sabe? Eu tava chorando como se alguém tivesse morrido, e eu não sabia nem por que eu tava chorando, eu só tava pegando o ônibus e vindo pra cá. E vim sozinho, tá? Vim sozinho, tinha 17 anos, cheguei aqui, não tinha pra onde ir, não tinha uma casa pra ficar, não procurei parente. Aí, nessa altura do campeonato, eu já tinha encontrado meu pai. Eu cheguei na casa dele, bati lá e falei: pai, posso ficar aqui alguns dias só pra enquanto eu arrumo um serviço e alugo uma casa? Ele falou: pode. E isso foi no sábado. No sábado mesmo, eu saí andando a pé, de baia em baia, pra procurar serviço. Achei serviço no sábado. Na segunda, eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro. E aí, na segunda mesmo, eu fui colocado pra fora de casa pela minha madrasta. Não é de rir, não, cara. Ou não é de rir, não, mas tipo assim. A gente sabe que as dificuldades vêm, a vida ela é feita disso. A gente vai falar que você vai ser feliz o tempo todo, que não vai. A gente sabe que tem gente que vive uma realidade muito louca. Que a gente sabe, tem gente que vive muito mal, que tem gente que sofre, sabe? Só que quando a gente tem contato com quem sofre, que é o meu maior questionamento quando alguém quer falar de a pessoa não sai de onde quer porque não conhece, ou porque não quer, eu falo é porque você não conhece a realidade. Tem realidade que a pessoa simplesmente é foda de sair. E quando você tem contato com essa realidade, que você viu que a pessoa passou, igual você conhece o perigo, morou na rua, sabe? Você, se o seu pai não tivesse aberto as portas, tava morando na Ele abriu rua. a porta pra mim 2 dias, né? É, Abriu não, no sábado, pois é, eu fiquei lá no domingo, na segunda me colocou pra fora de novo. tava na rua, é loucura. Tipo assim, ouvindo você, eu tô sentindo aqui, tipo assim, é uma revolta que a gente tem de algo que passou, tudo bem. Mas a gente fica revoltado. E hoje a gente fala sobre isso, né, Lucas? E isso aí gera um combustível, inflama dentro de mim, assim, de superação. Porque, como disse, né? Volto a dizer, tinha tudo pra dar errado. Eu tinha tudo pra dar errado. A pessoa que não Você é doido, acredita, mano. não acredita em Deus, é só olhar pra minha vida que ela consegue acreditar. Você podia ter pirado, você podia ter ficado maluco, imagina. Depois. Semi-analfabeto, em uma cidade sozinho, com 17 anos. Isso da segunda vez, né? Porque com 16 eu fui abandonado. 16, 17, mesmo um ciclo repetitivo, sem oportunidade de um trabalho, de estudar, de nada. Você podia querer vingar de todo mundo, mano. Eu poderia ficar revoltado, né? Querer vingar de todo Eu, mundo. eu, eu costumo lembrar, refrisar e lembrar assim: eu fui condicionado ao fracasso. Eu fui Uhum. condicionado ao fracasso, mas eu peguei tudo que veio contrário a mim e usei para me propulsionar a conquistar. Aí uma vertente totalmente contrária da que eu estava vivendo, né? Que eu estava sendo condicionado naquele Você momento. podia ser dominado pelo ódio. Você tá me lembrando muito. Você conhece, Felipe? Naruto? Você conhece o Gaara? Da areia? Cara, no Naruto, o Gaara, o pai dele, assim, era, por exemplo, o presidente, e o pai dele, não é que abandonou, né? Mas o pai dele, tipo assim, tratava ele como se fosse um monstro, Sim. né? O pai dele amava ele, sabia que ele era tinha um espírito dentro dele, vamos colocar assim, mas era uma biju. Quem gosta de Naruto vai entender. E aí o povo rejeitava ele. Então ele teve ódio no coração dele por muito tempo. Até ele encontrar o Naruto, e aí é história. Mas você podia ter feito isso. Cara, você podia ter muito ódio no seu coração e querer se vingar de todo mundo. E tipo assim. Cara, quem ia falar, assim, tipo assim. Não sei se dá pra falar que moralmente você estaria certo se quisesse se vingar ou se quisesse depois desprezar essas pessoas. Assim,
Tem muitas coisas, né, que a gente não pode sair falando assim, Sim, mas tem coisas piores ainda, no meu contexto da infância, coisas piores ainda que eu não posso falar, não, que que eu isso. sofri, que eu passei. Não, Assim, aí você vai contar pra é gente. um condicionamento terrível, assim, sabe? Temos tempo. O... Enfim, né, eu ainda não me À sinto à vontade pra falar. vontade para falar de determinadas coisas, mas quando eu era moleque, eu já fui violentado também, abusado, sabe? Por pessoas por causa de comida. Por causa de comida, sabe? Eu li um livro do caramba, o velho. Gente, ó, isso aqui é TDAH purinho, calma. Perdi as palavras no meio da conversa. Do psiquiatra. Caramba, me ajuda Augusto a lembrar. Cury. Augusto Cury, tá vendo? Some. Eu tava lembrando agora. Prisioneiros da mente. E quando ele vai falar dos refugiados, o que os refugiados passam, é isso, cara. E tem gente vivendo isso no nosso país e a gente às vezes não liga, sabe? Quantas e quantas crianças passam, sabe? Sim, por isso que eu tô me abrindo, aproveitando até a oportunidade para falar com você também que vai assistir esse vídeo, que vai assistir esse podcast. Talvez já passou por isso, talvez não se sente à vontade de falar, talvez está depressivo, doente, a sua alma está doente e não tem ninguém que te entenda. Eu te entendo, meu querido, minha querida. Eu já passei por isso. Não estou aqui hoje no papel de vitimista. Eu estou aqui contando a minha história, mas eu estou contando a minha história para te inspirar, para você que vai assistir esse vídeo ser inspirado e saber que tudo, ainda que tudo esteja corroborando para o seu fracasso, para a sua derrota, para o seu fim, seja forte. Deus, ele é a luz no fundo do túnel para todos nós. Eu lembro que, né, assim, que quando a minha mãe faleceu, eu fui criado, né? Fui até um dos primeiros frequentadores lá na Bahia, de uma igreja chamada Igreja Metodista, né? As Uhum. minhas raízes pentecostais é lá de trás. Eu fui criado criado nessa igreja, assim, quando eu fiquei pré-adolescente, eu já não tinha mais contato nenhum com a igreja, né? E eu lembro quando a minha mãe faleceu, eu já era ateu. Eu era ateu, sabia disso? Não. Eu era ateu. Você nunca falou comigo que você Quando era eu te ateu. conheci, eu era ateu. Você nunca falou que Eu você era era ateu, ateu, eu não cara. acreditava em Deus. Não, Não você nunca me acreditava. falou que... Depois da perca da minha mãe, assim, eu já era ateu antes, né? Eu era um ateu não praticante, né? Eu já não cria em nada de nenhuma religião. Mas depois que a minha mãe faleceu, eu não conseguia crer em um ser supremo dentro dessa introspectiva que eu vivia na minha vida. Então, eu não acreditava em Deus. E, muito louco. Termina de contar agora da... Você veio uma semana antes, arrumou um emprego, foi mandado fora de casa, continua dessa parte. E aí, na segunda-feira à noite, eu saí chorando pelas ruas e tal, e fui procurando uma casa de aluguel sem dinheiro, sem nada. E eu consegui uma casa de aluguel lá na invasão, lá do Zilá Exposto, lá no início daquela invasão, que o pessoal invadiram os terrenos lá. E aí, quem invadiu, né, a maioria das pessoas que invadiram já tinha uma condição, então eles só pegaram um lote para eles, construíram e deixavam algum laranja lá morando lá. E eu consegui alugar um barraquinho lá, assim, um barraquinho do tamanho desse estúdio aqui, pequenininho. E eu consegui alugar sem dinheiro, assim, para pagar depois, né? Consignado. E aluguei e na segunda mesmo eu aluguei. Na segunda mesmo eu levei uma cobertinha, eu tinha uma cobertinha velha que eu trouxe dentro do ônibus. E essa cobertinha, minhas roupas, a mala de roupa, eu peguei minha roupa, forrei toda no chão, é meu colchão e fui dormir. E na terça-feira eu fui trabalhar. Na obra ainda, né? Na obra. Serventão de pedreiro. E aí, no decorrer dessa semana, como é que foi No até? decorrer da semana, eu lembro que eu trabalhei a semana toda, eu pedi um dinheiro adiantado, né? E aí eu fui no Topa Tudo e comecei a comprar os trenzinhos. Comprei uma cama velha, comprei um colchão velho. Aí eu lembro que no sábado, na sexta-feira à noite, era o dia da minha mãe chegar. Eu lembro que o barraquinho tava todo mobiliado. E aqui eu refresco as palavras da minha mãe, que ela falou que eu ia vir arrumar emprego, alugar uma casa e fazer o quê? A paz com meu irmão, que nós tava brigado, né? E eu lembro que o safado, a gente conseguiu reconciliar mesmo. E o safado veio até morar comigo. Eu Olha tive que pra você ver. abrigar ele, porque ele não tinha lugar pra morar. E aí ele veio como refugiado, Tudo dentro dessa semana? tudo dentro dessa semana. E ele fez as pazes comigo, né? Precisava de mim. E eu tinha que dividir até minhas roupas, que eu te falei que as minhas roupas eram meu colchão. E aí eu tive que dar metade das minhas roupas pra ele dormir em cima também.
Ele não tinha nada, nada, nada. Eu abriguei meu irmão, só que nós fizemos a paz. Aí eu lembro que no final da sexta-feira à tarde, a minha mãe ia chegar e estava tudo no seu lugarzinho. Assim, o meu melhor na medida do possível. Estava tudo muito Uhum. simples, tudo adquirido, não topa tudo, mas estava tudo no seu lugar. Só faltava ela, só faltava a cereja do bolo. Aí eu vi uma mensagem no meu celular de um amigo meu lá da Bahia, falou assim, olha, sua mãe falou que não vai viajar hoje, entendeu? Ela não vai chegar aí hoje, não, ela vai chegar amanhã. Ou seja, ela vai sair daqui hoje. Vai chegar no sábado de manhã. Aí no sábado de manhã a gente acordou, eu acordei com um telefonema e aí um policial, né, assim, um homem se intitulando policial, falando que minha mãe tava passando mal lá na rodoviária. Aí eu pensei assim, que era charme dela, né? Porque ela tinha essas atuações, sabe? Quando acabava o Uhum. dinheiro, elas faziam, sabe, de coitadinha, pra gente poder ir lá socorrer ela, né? Buscar ela. Eu falei assim, ela deve estar sem dinheiro. E fui. Entrei dentro do ônibus e fui. Eu lembro que eu tinha R$ 10 no bolso. Porque eu não tinha mais dinheiro. O dinheiro meu foi gasto tudo com os trem dentro de casa, pra Uhum. mobiliar, né? Comprar um colchão, um fogãozinho velho, um botijão de gás. E aí eu tinha R$ 10 no bolso, eu entrei dentro do ônibus, aí quando pensa que não, outro telefonema, aí o rapaz já falou assim comigo, eu sou o fulano da funerária não sei o quê. Já tiramos o corpo do local. Eu falei, o quê? Como assim? Já tiramos o corpo da Maria de Lourdes do local. Eu falei assim, minha mãe morreu? Porque o primeiro telefonema falou que ela tava passando mal. Ela sofreu, ela chegou, ela fez a última viagem dela, ela veio de lá pra cá. Ela desceu do ônibus, infartou, teve um infarto fulminante e morreu no local. Eu não consegui dar um outro abraço nela. O abraço que eu dei há uma semana atrás é o que ficou vivo dentro de mim, sabe? A despedida. E o único afeto que eu recebi dela, minha vida toda. Nossa, foda. E aí, depois, você... Como é que continua o papo? Falar de Aí, coisa boa. Vou não. falar de coisa boa, vamos virar a Não, chave. é a história, né? É a história. A gente tem aqui um passo a passo e nós vamos continuar aqui. E aí ela faleceu, você teve que se virar sozinho Se depois. virar sozinha, aí depois que ela faleceu, ainda tive que lidar com meu irmão nas drogas. Ele já tava usando, né? Mas ele tava usando de forma progressiva a cocaína. Eu E aí lembro, eu depois, lembro quando eu conheci seu irmão, ele, assim, ó, era totalmente diferente, né? E aí depois da perca da nossa mãe, ele afundou mesmo nas drogas. Né? Ele foi morar perto de uma boca de fumo, saiu de casa. Aí eu fiquei sozinho de novo. Pô, isso aí eu tinha 17 anos. De novo, mais uma vez fiquei sozinho. E dessa vez aí eu fiquei todo desestruturado, porque eu tava sendo servente de pedreiro, né? Fiquei trabalhando muito tempo, só que era muito pesado esse serviço. E com a perca da minha mãe, eu não fiquei com a cabeça boa para me poder continuar trabalhando, né? uhum, E aí caiu o meu desempenho de serviço, acabou que eu fui mandado embora e fiquei desempregado. Que foi a é, época que eu te conheci. foi nessa época. Foi essa época que não tinha. Eu e o Lucas, nós temos uma brincadeira interna nossa que fala assim: roubava a água que eu bebia. E literalmente roubava, porque eu morava na invasão. Lá tinha uma caixa de água de 250 O cara litros. metia mangueira Os e caras metiam. roubava a água, velho. Como eu tinha que sair para tentar angariar alguma coisa para me comer, então quando eu chegava em casa nem água para beber tinha. Então eu lembro, assim que. Quantas noites eu dormia com sede, porque nem água para beber tinha. Sede e fome. E quando você conheceu o Samuel e o Wesley lá, quando que foi? O Samuel e o Wesley são amigos de infância, né? Foi da Uhum. primeira vez que eu vim na Bahia, com 14 anos, que eu conheci eles. Ah, entendi. Que aí eu tava passando na rua, o Wesley, uma coisa que eu gostava muito, e eu já não fazia mais tanto sentido, porque eu estava ouvindo o bonde da Estronda no dia, e aí eu fui conversar com ele sobre conversão, né? E a gente batendo um papo lá sobre a conversão, falando de Deus, do evangelho e tal. Você sentiu, se identificou com isso, me passou seu contato. E eu tinha ódio, te falar uma coisa, que eu tinha ódio de cristão, de evangélico. Eu tinha ódio, Porque assim. eu lembro que ele não tava dando tanta ideia assim, porque ele, Hum, pô, de novo, Sky. é, Ora, cara, você fazia a mesma coisa que eu tô fazendo aqui eu agora, você tinha. ia falar aqui comigo. Aí ele tava dando e você prestando muita atenção. Aí você começou a fazer Você pergunta. E foi. sobre isso? É E isso. eu, dentro daquilo que eu conhecia, tentava responder. Aham. Até que dia que eu te convidava, vamos lá na igreja domingão. É isso. Isso mesmo. Vamos lá na igreja domingão. Aí, Mas como a gente mesmo tá batendo papo aqui falando, né? Assim, para Deus foi a oportunidade exata, né? É, Deus tava com a corda na mão dele, né? Com o carretel na mão dele, né? Tava me dando corda. Fracasso em cima de fracasso, derrota em cima de derrota, o contexto todo encaminhando para
para um fracasso inevitável, mas Deus usou essa oportunidade para me quebrantar, sabe? Tinha algo que é até genético, sabe? Comportamental da minha mãe, que ela era... Quando ela... Tipo assim, ela era muito dura de opinião, Uhum. sabe? E eu herdei isso dela também, uma certa ignorância, entendeu? E eu herdei isso dela. Então, assim, todas essas perdas, todo esse processo, isso aí foi me quebrando, só que eu não percebia que eu estava sendo quebrado. Para mim, eu estava mais turrão do que nunca. Então, quando brilhou aquela luzinha no fundo do poço, e essa luzinha, que era Deus, né? Que é Deus, brilhou para mim e falou assim, opa, eu posso fazer nova todas as coisas. Aquilo ali, eu não tinha nada, não tinha nem esperança. Então, até a esperança que eu tive naquele momento foi Deus que me deu, me ofertou gratuitamente. E aí você conheceu, aí você começou a ir na outra igreja, aí você foi indo, foi crescendo. E A fé, agora, né, Lucas? A fé foi a fé foi a base de tudo. isso, nessa parte que eu entrar, a fé e o propósito. Como que, como a fé entrou na sua vida e qual foi o impacto dela? Assim, a fé é onde você falou que encontrou esperança, mas não foi só as palavras, não foram... Você sentiu algo, porque teve alguma coisa que te impactou, que você sentiu, alguma palavra que te marcou, ou algum texto bíblico? Como que foi isso aí? Como que ela impactou a sua trajetória? Eu nessa época, inclusive até que eu te conheci, costumo lembrar, era a época que eu fui mais crente. Foi a época que eu fui mais crente. A época que eu passava mais dificuldade foi a época que eu fui mais crente. Eu já li a Bíblia, nessa época aí, olha só, eu já li a Bíblia de capa a capa 16 vezes, de capa a capa, começando de Gênesis e indo Apocalipse. De capa a capa 16 vezes. Nessa época aí eu li a Bíblia 13 vezes. Não tinha televisão em casa, não tinha celular, não tinha nada. Então, o único entretenimento que eu tinha era subir pro monte, que era perto da minha casa, que eu morava na Invasão, e ler a Bíblia. Então, E falar pra vocês, eu emprestei uma Bíblia pra ele, uma Bíblia, a Bíblia que eu comprei, que era a Bíblia do Garoto Radical, eu acho, a Bíblia de adolescente. Não, dá essa Bíblia aqui, pega aí. E aí você pegou a Bíblia, cara, a Bíblia, eu tenho ela até hoje. A Bíblia toda toda marcada, já marcada, tava marcada e depois toda riscada. toda arriscada. Café caiu na Bíblia, Aham. muito, mas assim, esse aqui leu a Bíblia, esse usou. O único entretenimento, né? Porque a Bíblia não é entretenimento. Dentro da conjectura que eu tô fazendo, né, da paráfrase, era ler a palavra, eu só tipo... E eu não conseguia dormir, sabe? Eu não conseguia dormir porque ninguém consegue dormir com fome. O estômago chegava a doer de tanta fome, então, pro dia amanhecer logo, pra mim tentar fazer alguma coisa, sabe? Vender ferro velho na rua. Eu ficava lendo pro tempo passar. Então, foi a época que eu li mais a Bíblia, eu li nessa época de capa a capa, assim, 13 vezes que eu lembro. Orava muito, sabe? Então a fé foi fundamental naquele momento, sabe? Eu criei um propósito vindouro. Eu não sabia como iria acontecer, como eu tinha que me comportar, mas eu cria. Aí tinha dia que você ia lá pra casa pra poder E comer, passava o final de semana, passar pra final de poder semana. comer alguma coisa, Dormia lá, dormia lá. e sempre, E o primeiro sempre, rolê que a gente recorrente. deu, que foi É, lá no iate, sim. Fiquei vislumbrado. Nunca assim, tinha saído, nunca tinha estado no meio de gente. Não sei se você vai lembrar, mas eu era igual um bichinho sabe? Que vivia dentro da gaiola. Aí quando saía assim, assustava. se eu colocar as É, fotos pra gente poder ver não, isso aí. misericórdia, não. Não coloca não. Não coloca E não. aí saía, até que Natal, Ano Novo, você passava comigo, Com a sua família. com a Com a minha sua família. Então, eu família, peguei um amor muito grande por eles. com a minha família. E aí a fé foi fundamental, né? Respondendo a sua pergunta, a fé foi fundamental. Assim, foi crucial para mim conseguir suportar tudo isso, sabe? Uhum. Todo esse momento tenebroso que eu passei. Como que você define o seu propósito hoje de vida, propósito de vida? É Hoje, isso aqui, esse é o meu propósito hoje. eu nasci para servir. Eu tô aqui para servir. Todos os dias eu acordo de manhã e falo, Deus, em que eu posso servir? Hoje, embora tudo que eu já passei de dificuldade que a gente explanou nesse podcast, né? Hoje o meu propósito é servir. O Lucas sabe, né? Eu não sou midiático. A Bíblia fala
em Mateus 6,3, que o que a mão direita fizer, faça sem a esquerda saber. Eu não creio no evangelho farisaico. Então, eu sou muito ligado ao social, inclusive a história da Agape Informática é essa, né? Eu vendi a primeira loja da Agape, peguei todo o dinheiro, comprei tudo de cesta básica e enviei para o Nordeste, para o lugar que eu passei fome. E falar E pra vocês, fiquei sem nada. eu achei que ele era doido. Eu falei, isso é muito doido. Muito doido. Isso é muito doido. Mas, gente, Então, assim, não adianta. É uma coisa, eu vou falar... E eu tava falando com o meu barbeiro hoje. A generosidade, ela é algo que vem natural. A partir do momento que você se converte, você não é generoso para ser salvo, você é salvo para ser generoso. E a partir desse momento você começa a ser generoso, você começa a doar e sem esperar nada em troca. É simplesmente um coração grato que você faz pelo outro sem esperar nada. Quando você fez isso, eu falei, é muito louco, é maluco Meu da cabeça. coração- Só que do nada você fala assim, esse cara é... Deus tá nesse negócio, porque não tem como... Meu coração sempre queimou para missão. Eu falo muito com as pessoas próximas, né? Até com você mesmo. Eu sou pastor, eu estou pastor, né? Eu não sou pastor, eu estou pastor. É uma função. Eu não nasci pastor, sabe? Não é algo que está em mim. Eu estou pastor. Estou pastoreando, exercendo uma função eclesiástica diante de Deus, sabe? De muito valia, de muita confiança e muita responsabilidade. Graças a Deus né? Deus me deu um nome respeitado. Todos que me conhecem sabem da minha conduta diante de Deus, né? Diante dos homens também. Mas o meu coração sempre queimou para missão. Eu sempre me enxerguei um missionário nato. Eu lembro que as primeiras revelações que eu recebi é que eu era missionário, e isso me alegrava meu coração, porque eu nunca me via dentro de uma igreja instruindo o povo, porque até pela minha estrutura de personalidade, eu sou muito sem paciência. Então, assim, o meu coração sempre queimou, sempre foi voltado pro social, para cuidar da viúva e do órfão. Eu não enxergo outro evangelho a não ser esse, de cuidar da viúva e do órfão. De acudir quem precisa ser acudido, sabe? Sem tirar foto, sem aproveitar, sem o uso da imagem da pessoa. Então, sempre que, em todos os períodos que eu estou, né, na presença do Senhor, na igreja, desde lá de trás, nessa época aí tão difícil, eu sempre tive ligado a levar alimentos para moradores de rua, sabe? A ajudar de coisas mínimas, né? Eu lembro que nessa época e pouco depois dessa época aí, nós tínhamos um amigo em comum e a gente dormia com esse amigo em comum porque ele ficou doido. Você lembra? Você lembra? Nossa, esse episódio Dodô? foi muito louco. O Dodô. Uhum. Então, assim, a gente o que eu e o meu outro amigo fazia, né? O Luiz Paulo. A gente dormia com ele lá porque ele tava surtado, ele ouvia vozes e ele não tinha o que comer. Eu brincava com o Dodô, falava assim, é o ZTzinho falando na sua cabeça, porque realmente tinha. Demônios, né? Teve uma vez, cara, que a gente quase morreu, que a gente foi dormir, a gente voltou de um congresso na igreja, você lembra? Eu lembro. A gente foi dormir... Não, sabe quando eu confundi com o outro. Não, eu sei, Sim. mas não só ele, mas a gente teve um outro Sim, também sim. que tava falando, não, tinha alguém acordou gritando, mandando eu matar vocês. E a gente tinha acabado de orar, você lembra? Eu lembro. Eu falei, cara, eu acabei de ver umas luzinhas assim, e parecia um hospital. A gente acabou de orar, falei, eu vi um hospital e tal. De madrugada, esse cara acorda falando que tinha alguém mandando ele pegar a faca, matar eu e você, ainda pular da janela. Foi uma coisa muito louca esse dia, cara. Então assim, só retomando, porque nós temos muito assunto. Foi muito louco. Meu maior propósito é servir. Eu tô aqui para servir. Eu amo servir, eu amo ajudar as pessoas. Quem conhece um pouquinho da minha história sabe quem eu sou, né? Sabe o que eu faço. E eu tô aqui para servir. Eu espero, né, nos próximos anos, aumentar, sabe? Ser mais abrangente, questão de ajudar mais pessoas. A minha maior vontade, o meu maior sonho não é conquistar riquezas para mim, mas conquistar a condição de poder ajudar milhares e milhares de pessoas. Esse é um propósito muito bom. Agora nós vamos falar sobre os seus mentores. Onde você se inspirou para começar a empreender? Você virou pastor. Tá, vamos falar também primeiro da igreja. Quando você decidiu fundar sua própria igreja,
Quando foi que você decidiu? Como é que foi? Vamos pegar aqui, essa parte não tá no nosso roteiro, mas é bom a gente falar dessa parte da igreja também, que hoje você Sim. é pastor presidente de uma igreja. E o que te motivou a abrir a própria igreja assim? Olha, o nome da nossa igreja é Fé Apostólica, né? A fé apostólica é autoexplicativo o nome. Porque Uhum. a fé dos apóstolos era o quê? Partilhar o pão com os necessitados. Era totalmente diferente daquilo que nós vivemos hoje. Hoje é um evangelho de 4 paredes. O que Deus queimou no meu coração foi para que a gente voltasse a praticar aquilo que os apóstolos praticavam, partilhavam o pão com os necessitados. Respondendo sua pergunta de forma objetiva, eu nunca quis abrir igreja. Pelo contrário, eu não acho, eu fico até um pouco ofendido quando alguém fala que eu sou fundador de igreja, porque eu não sou. Porque Entendi, peguei a referência. eu não sou fundador de igreja. Quem fundou foi o próprio Jesus. Sim, agora eu entendi, eu peguei a E, referência. e eu fui chamado, não vou me lembrar o ano certo aqui, eu fui chamado para ser auxiliar da minha antiga pastora, pastora Graça. E quando eu fui chamado para ser auxiliar dela, eu costumo dizer e falo com Deus uma oração, tenho intimidade aqui para partilhar com vocês. Eu falo, Deus, eu sou um menino. O que eu posso fazer para o Senhor? E Deus falava assim, eu quero que você limpe a igreja. Eu ia lá e limpava a igreja. Deus falava assim, eu quero que você lave o banheiro. Eu ia lá e lavava o banheiro. Eu quero que você troque uma lâmpada. Eu tinha medo de altura, eu juntava com o irmão e lá e trocava. Então, eu comecei a servir. O meu propósito de vida é servir. E eu comecei a servir como auxiliar de pastor. Só que eu nunca quis ser pastor, nunca quis ser pastor. Eu não fui eu que escolhi ser pastor. Deus que me escolheu, não fosse vós que me escolhesse, mas eu que vos escolhi. Deus me escolheu. Por isso que eu falo que eu não sou, eu estou. Deus ele conta com a minha cooperação durante determinado período, não sei quantos anos, eu não sei se é incondicional para a vida toda, mas eis-me aqui. Então, eu auxiliei minha pastora durante um ano. Nos primeiros 4, 5 meses, ela teve uma revelação de Deus que a minha chamada era pastoral. E eu já exercia o pastoreio, eu era o primeiro a chegar à igreja, eu limpava a igreja, eu cuidava de tudo, a parte administrativa toda da igreja, o que sobrava eu fazia. Orava no final do Orava, culto tudo. E a pastora, né, a afinada pastora, ela me dava liberdade, né, para cuidar, para fazer, me dava autonomia. E ela falou que eu tinha uma chamada pastoral. E aí ela me escolheu para ser pastor, e aí eu fiquei lá mais um tempo, a gente ficou um ano lá. E aí quando a gente saiu de lá, o povo da igreja que estava lá comigo lá, que era ovelha da minha pastora, né, a responsabilidade era dela, eles quis continuar a igreja em outro lugar, só que sem a supervisão dela. Aí eu lembro, né, que eu falei com a Raquel, sempre falei assim, ó, você é ovelha dela, fica com a sua pastora. Você não é ovelha minha, não. E eu não quero isso pra minha vida também, não. Eu jamais, Lucas, eu jamais. Eu te falo incisivamente, categoricamente. Eu jamais quis ser pastor, eu jamais quis estar dentro de uma igreja, eu jamais quis lidar com isso. Quando as pessoas se reuniram, a irmã chegou perto de mim e falou assim, pastor, eu tô com dinheiro lá, que era pra mim dar de dízimo lá na igreja, mas como eu tô saindo da igreja, esse dinheiro vai servir pra gente abrir a igreja em outro lugar e continuar a igreja. Eu falei assim, irmã, você tá achando que eu sou o quê? Você tá achando que eu sou o quê? Eu sou totalmente contrário a dinheiros, a valores envolvendo a obra de Deus. Então, assim, se a pessoa ela quer fazer algo para Deus, ela vai lá e faz, como hoje, por exemplo, hoje a nossa igreja é uma igreja muito bem organizada, tem até a nossa tesoureira. A nossa tesoureira é formada em contabilidade, entendeu? E além disso, tem a contabilidade ainda que cuida da igreja. Então, nada passa por mim. Por exemplo, você quiser dar uma oferta à igreja Fé Apostólica, eu não vou nem saber. Eu não tenho acesso a nada, eu sou só um pregador. Eu administro, exerço a minha função eclesiástica. Quando você virou Então, assim, pastor? a fé apostólica, ela é um movimento. Ela nunca a gente pensou em ser uma igreja como as outras. Era um movimento, sabe? De pregar a verdade, expor o evangelho. Tipo assim, eu estudei, né? Eu fiz teologia reformada e eu sempre concordei com as teses de Lutero. Eu sempre tive enraizado dentro de mim isso. Ainda que eu seja um pastor pentecostal, eu sempre sou voltado àquilo que é Bíblia, né? O sola escritura, que Uhum. é só a palavra, somente a palavra. Então a gente pensou em continuar uma ideia, um pensamento que a gente era muito unido, a gente partilhava o pão mesmo. E aí a gente iniciou o trabalho da igreja. E estamos, né, nesse trabalho, já tem 9 anos, né? A serviço do reino de Deus. Quando você começou, você começou como uma célula.
Como uma célula, né? Era uma célula dentro de casa e depois foi crescendo. Não, dentro de casa, a gente começou já na loja, a gente continuou. Depois de um tempo de dificuldades, que a gente nunca frisou ganhar dinheiro, pregar. Nossa igreja a gente não faz nem dízimo e oferta, dá quem quer, quem não quiser dar, não vai ficar constrangido, não. Então, eu nunca visei, a gente nunca visou, a parte da minha liderança, eu sempre gosto de enfatizar isso, a gente nunca visou monetizar a fé. Vender fé, vender salvação. Então, a gente passou nesses 9 anos, a igreja está estruturada tem 1 ano e meio, Lucas. Em 9 anos. Eu lembro do em 9 tanto anos. de... 7 anos e meio, eu tomando carão de locatário. 7 anos e meio, eu tirando da minha casa produto de limpeza para limpar a igreja, porque a igreja não tinha produto de limpeza. Tinha uma vassoura lá em casa, eu levava para a igreja. Não só produto de limpeza, né? Que você também tirava seu pra poder sustentar a igreja. Que eu lembro que você virava pra mim, mano, tô com uma conta aqui atrasada aqui, ó. Dá uma moral, paga essa conta na internet pra mim aqui que eu te dou o dinheiro. Sim. Era que você tinha que fazer esse jogo aqui. E quando você virou... tira aqui, coloca... O tanto que você foi julgado quando você virou pastor? Porque você era muito novo. Muito novo. Novo como menino. Uhum. Era novo na idade. Novo na fé. Foi muito rápido. Nossa, cara, foi loucura. E é uma responsabilidade que eu nunca quis, né? Assim, não fui eu que escolhi ter. Mas foi Deus, foi uma missão que Deus falou comigo, vai e faça. Eu fiz, tenho feito o que Deus mandou, a gente tenta prezar por algo, sabe? Algo genuíno e algo que transforma vidas. E tem transformado vidas, assim, a gente tem, como disse, né? Eu não sou midiático para expor o que Deus faz, porque os olhos de Deus estão em todos os cantos da terra. Eu não preciso mostrar, enfatizar o que Deus está fazendo, mas Deus continua curando os enfermos, Deus continua libertando os endemoninhados, Deus continua transformando vidas, sabe? O mais importante de tudo é que o nome de Deus é glorificado. Eu nunca usei, até na divulgação que a gente fez pro podcast, que eu estava até brincando aqui hoje, né? Pastor, eu nunca usei, primeiro, o altar de Deus para me auto-impulsionar a minha imagem, nunca usei a igreja como palco. Verdade. Nunca procurei uma glória humana em cima de algo. Então, sendo, né, finalizando aqui, que eu estou lá como um servo. E eu tento trazer isso para todos os membros da igreja. Eu falo assim, eu sou como todo mundo. Não sou melhor, não tenho um tratamento privilegiado. Eu limpo igreja, eu lavo banheiro até hoje, se precisar, tá? Hoje nós temos uma equipe muito boa, né? Temos homens de Deus, mulheres de Deus que me auxiliam, né? Hoje a igreja não precisa mais de mim pra nada, literalmente pra nada. Eu só vou lá, prego, e vai embora. Eu faço a visita aos irmãos, que sempre tem os BO que só eu, né? Que às vezes tem uma estrutura pra resolver. Mas eu sou só o pastor dos BO agora. Mas quando tá tudo normal, não precisa mais de mim. Entendeu? Isso é muito bom. Isso. Isso é muito bom. Então é aí que encaixa a história da igreja na minha vida. E a ideia do seu negócio, que você começou, aí que surgiu a Ágape, né? Que você vendeu a primeira loja, agora vamos falar da Ágape. Como surgiu o viés empreendedor? Porque a gente já falou aqui a gente ainda não falou do estudante de biologia, tá? Mas vamos falar agora da Ágape, o lado empreendedor do Henrique. Como é que foi o seu lado empreendedor? Olha, eu sempre fui um vendedor nato. Eu amo vender, eu gosto de ressaltar isso sempre que eu tenho oportunidade. Eu amo vender. Quando eu era moleque, eu vendia fruta na feira, lá na Bahia. Pegava a panelinha e saía vendendo fruta. O comerciante mandava eu vender por R$2, eu vendia por R$2,50. Ganhava 50 centavos de lucro por fora o que eu ganhava depois, no final do dia. De comissão. De comissão. Então, eu sempre fui um vendedor nato. Só que eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Até quando a gente se autoconhece, a gente se redescobre, né? A gente sabe que está em nós, estava em mim, só que eu não sabia, por conta de conhecimento, formação e etc. Então, desde moleque, eu era um vendedor nato. Porém, eu nunca atuei como vendedor, né? A minha carteira, a minha CLT, ela é branquinha, nunca foi registrada, porque eu nunca me vi encaixado dentro desse capitalismo, desse industrialismo que existe hoje, de quê? De CLT, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 6 dias da semana, só uma folga. Eu já trabalhei, em várias empresas, porém, nunca nesse regime. Então, eu nunca me encaixei nisso.
E passei muito perrengue por não encaixar nisso. Muito perrengue financeiro por não encaixar nisso, né? E aí, eu lembro que moleque também, eu lembro que lá na cidade que eu morava, não tinha tantas oportunidades, mas lá sempre tinha as lan house, aqueles computador branco. Eu lembro que molequinho, eu fiz um curso lá que minha mãe pagou só um mês só de curso, e que você não tinha condição de pagar o curso inteiro, pagou só um mês, eu aprendi mais ou menos a mexer, e eu fui pra prática lá em lan house, e ficava mexendo nos computadores, desmontava os computadores, montava o computador, formatava o computador da lan house, e ficava trabalhando na lan house pra ganhar em troca horas ali pra jogar. E então, assim, já tava dentro de mim, todo esse mindset já tava dentro de mim. E aí, em certo momento da minha vida, eu tentei, o choque, né, que eu falei aqui lá no início, do terceiro choque, é o choque do filho. Eu lembro que a minha esposa estava grávida e aí, quando ela estava grávida, eu peguei e falei assim, opa, peraí, tem uma vidinha ali que vai depender de mim, eu não posso ficar do jeito que eu tô. Eu não tinha, Lucas, eu não tinha. Despertamento tardio, mas ainda bem que veio. Eu não tinha carteira de identidade. Eu não tinha carteira de trabalho. Eu não tinha documento. Não tinha mesmo, não. Que eu lembro quando a gente foi fazer faculdade, Não tinha. pediu o documento, você não tinha nada. Você não tinha histórico, não tinha nada. Nada. Não tinha nada. E aí, quando a Quando Raquel você foi tava fazer grávida... a biologia, a faculdade de biologia, quando você foi entrar na faculdade, eu te pedi a identidade para poder fazer sua matrícula. E nessa época aí... Você não tinha. E nessa época aí já tava encaminhada as coisas, já tinha acontecido esse boom. Porque quando a Raquel tava grávida, que eu falei assim, opa, pera aí, eu preciso me mover, me mexer, fazer algo para mudar minha vida. E por mais que tudo tá encaminhando para um fracasso, assim, inevitável, eu preciso tentar mudar essa história, preciso ter força. E aí eu tentei virar pedreiro. Eu lembro que eu era ajudante pedreiro. Acho que vocês pegaram aí no início da história. Ajudante, trabalhei muitos anos de ajudante pedreiro. E aí eu falei assim, agora eu não vou trabalhar de ajudante mais não, vou tentar arrumar um serviço de pedreiro. E fui pegando bico de pedreiro. Aí eu fui trabalhar na casa do Yuri, de ajudante pedreiro. Eu consegui serviço de quando ele tava construindo pedreiro, lá, eu lembro. né? E aí eu lembro que eu ganhava R$35 o dia. R$35 o dia. Naquela época, R$35 já não era nada. Nada. Aí eu fui trabalhar de copeiro na Shiitake, que é uma empresa, um restaurante japonês lá, embaixo de Lourdes. Uhum. Trabalhei lá um tempão também. Só que era tudo temporário, né? Não eram serviços fixos. E aí eu lembro que uma tarde, frustrado, eu tava em casa assim uma tarde, bem frustrado mesmo, e aí eu abri a Bíblia naquela parte que Deus fala com Abraão, que aonde ele colocaria a mão, que tudo ia dar certo, né? Tá trazendo para a linguagem dos dias de hoje. Uhum. Abençoarei, onde tu colocar as tuas mãos, será abençoado. Falei, Deus, se aconteceu com Abraão, tem que acontecer comigo também. Onde eu coloco a mão, dá tudo errado. Mas eu tomo posse aqui, ó. Se isso aqui é verdadeiro, eu dei um dia de Macedo. Se isso aqui é verdadeiro... Dei um dia de Macedo. Se isso aqui é verdadeiro, vai se cumprir a partir de hoje a minha vida. O Senhor é Deus, se o Senhor cumprir. Se não cumprir, o Senhor não é Deus. Eu tomei posse e falei, pronto, o que eu vou fazer agora? Falei, vou mexer com o computador. Tinha 15 anos que eu não sabia o que era o computador, eu estava desatualizado, assim, era moleque que mexia, mas as coisas avançam. E eu falei assim, meu Deus do céu, vou mexer com o computador. Primeiro, né, eu tinha terminado, né, só contextualizando, eu tinha terminado o curso de teologia, eu falei assim, nossa, meu sonho era tá aqui, hoje, uma pessoa que você preparou a vida inteira para viver a chamada de Deus. Me preparei a vida inteira para viver o propósito de Deus na minha vida ministerial. Só que, como disse, né, a falta de estrutura familiar e etc., que eu tive no passado, não me orientou que eu também deveria me preparar como homem, como provedor, intelectualmente. Esse papo a gente teve na sexta. Esse papo na sexta com a Raquel. Que a igreja é muito bom, mas a profissão é bom ter a profissão. Então, se você gosta... Eu vou falar que eu devia ter feito a faculdade antes de fazer teologia. Porque hoje a teologia eu não uso pra nada, cara. E a gente foi pro mesmo caminho junto. Foi pro mesmo caminho Investir no ministério antes de investir no seu próprio mindset pessoal. Pra quê? Te dar estrutura pra depois, futuramente, você poder exercer diante de Deus, até com uma certa tranquilidade, o que Deus tem sobre a tua vida. Na época, hoje o povo pergunta assim,
pra que você fez teologia? Pra quê? Não sei. Eu me pergunto, Lucas. Pra que eu Ô, fiz Lucas, teologia? eu me pergunto, eu falo assim, o Henrique de hoje, de 2024, pudesse comunicar, Com o Henrique de eu 2014? daria, daria uns petelecos em mim e falar, rapaz, vai estudar, vai fazer outra coisa. Sim, porque eu podia ter feito a minha faculdade, já Sim, podia estar na... sim, E hoje, tipo assim, se eu tivesse feito, em vez de teologia, jornalismo, sim. hoje O patamar seria outro. A Outro. cabeça seria outra. Quando nós bombardeamos o nosso cérebro com informação, com conhecimento, a gente só quer expandir o crescimento. Então, tudo, né, contextualizando Abraão aqui, colocava a mão, você vai se tornar um Abraão. Por quê? Porque você tem capacidade de ser um Abraão. E não é só querer ser um Abraão e não ter conhecimento, não ter esse mindset, né? Eu gosto muito de falar isso em termos profissionais, eu gosto muito de falar de mindset. O mindset ele é importantíssimo até para Deus te abençoar. Porque quando você muda a sua mentalidade, você começa... O que mudou quando eu mudei, né, da teologia para o profissional? Quando eu fui trabalhar na Unicesumar na faculdade, então eu teria que vender a faculdade. Então eu teria que incentivar pessoas a fazer a faculdade. Para que ela tinha que fazer a faculdade? Aí eu olhei para mim e falei, para que eu tenho que fazer faculdade? Tinha acabado de formar. Para que eu tenho que fazer faculdade? Para que eu tenho que ser um bom profissional? Aí ali eu cresci. Eu cresci e não parei mais. Sim. Só nessa hora. Porque se fosse depender do que eu sair na igreja e fosse envolver com a igreja, tava enrolado. Hoje e eu, não Lucas, teria profissão nenhuma. E eu me preparei a vida inteira. Mais de 10 anos eu me preparei, paguei um alto preço familiar, conjugal, paguei um alto preço que eu não desejo para ninguém. Por conta disso, eu me dediquei inteiramente, integralmente, 100%. Eu não me dediquei 90%, 99%. Eu me dediquei 100% à minha chamada. Durante mais de 10 anos, eu me entreguei de corpo, alma e espírito a esse propósito de Deus na minha vida e me preparei. Eu sabia que oportunidades surgiriam, oportunidades boas surgiriam para mim propagar o nome de Deus, pregar o verdadeiro evangelho. Só que, recorrente a isso, tinha a minha vida pessoal, a minha vida financeira. Então, Como que é muito parecido, cara. Como que é muito parecido, porque eu também, tipo assim, a minha vida, depois que eu saí da Ótica Diniz, era igreja e só, mano. E assim, eu posso dizer que isso é um pouco da falta de educação religiosa que nós não temos, tá? Ninguém, isso aqui que vocês vão escutar, isso aqui é original, isso aqui vocês não vão ouvir ninguém falando sobre isso. As minhas ideias são meio doidas, mas são originais. Maluca. Mas ninguém tem coragem de falar, Lucas, não faz teologia agora não. Investe em você, faz um curso técnico de 2 anos, faz um tecnólogo. Investe em você, no seu mindset primeiro, pessoal, porque daqui 2 anos você vai ter uma estrutura ainda melhor para servir a Deus, você vai ter condição ainda melhor para servir a Deus, você vai ter coisas para colocar no altar. Hoje o impacto, assim, dentro da missiologia, que é o que nós estamos falando aqui, que eu gosto muito também, que eu falo, meu coração queima para isso. Hoje, o impacto do Henrique de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, o impacto que eu tinha em qualquer coisa que eu fazia, o impacto que eu tenho hoje é incomparável em termos de grandeza. Eu consigo hoje fazer coisas sozinho que eu não conseguia. Nem com o apoio da igreja eu conseguiria fazer há 5 anos atrás, hoje sozinho. Se eu quiser, como eu faço, né, sempre, eu pego meu carro, enche cesta básica e levo pra famílias, eu levo sozinho. Então é uma coisa que eu falo assim, ó, eu vou tirar esse dinheiro aqui, eu tiro da Agape Informática, eu falo assim, ó, eu vou tirar esse dinheiro aqui pra me abençoar famílias. Eu não planejo nada, eu não divulgo nada, eu não peço ajuda a ninguém, eu vou lá e faço. Então, mas por que eu tenho condição de fazer isso? Por causa do mindset, inclusive, que o próprio Deus forjou em mim, de quê? Primeiro, vamos por etapa. Primeiro, eu vou me preparar profissionalmente, vou investir em mim, vou investir em conhecimento, vou estudar, vou aprender, vou crescer, vou gerir o que eu tenho, vou conquistar e aí eu vou dividir, vou multiplicar. E eu vou mais além. Paulo, ele era muito instruído. Ele foi o que foi. Quando você pega ali o Novo Testamento, por que tem mais escritos de Paulo? Por que Paulo frequentou mais lugares? Ele sabia falar uma outra língua, ele sabia se comunicar muito bem, ele tinha mais conhecimento que os outros apóstolos. Querendo ou não, é fato. É o mindset. Ele tinha outro conhecimento. Então, por isso que quando ele chega na Grécia, bate o olho e fala assim, nossa... Aí ele já tem, peraí, eu já sei o que eu fazer aqui. Ele não chegava lá e falando, vocês adoram ídolo. Não, ele chegou lá, olha...
vários deuses aqui. Entende Que legal. Entende a cultura grega. Tá vendo aquele deus ali? Aham. Aquele deus ali, um deus desconhecido? Então, eu vou empregar dele pra vocês. E aí você tem uma mudança de mentalidade muito louca no pessoal, porque eles sabem que eles já eram uma cultura Uhum, idólatra, uhum. e ele fala de um deus que eles nunca viram, que eles adoram, mas nunca viram. Deus, ele escolhe Paulo por conta do... sendo, né, redundante aqui, pedagógico também, por conta do mindset de Paulo. Ninguém tinha o conhecimento que Paulo tinha, ninguém tinha a bagagem que Paulo tinha, e Deus conta com a estrutura que Paulo tem. Então, hoje eu entendo assim, que é lógico que Deus vai contar com aquilo que você tem, não com aquilo que você não tem. Mas se você puder investir em você, se profissionalizar, crescer, aprender, investir em conhecimento, a melhor escolha que você faz na vida. Foi o que eu fiz. Eu falei assim, vou mexer com informática. Né? Primeiro eu terminei o curso de teologia, quando terminei eu quis dar aula de teologia, então eu fiz os cartãozinhos até hoje. Eu lembro. Enchi de cartãozinho a cidade toda, rodava de manhã até de noite, distribuindo cartãozinho. Você até chegou a formar uma turma, né, de teologia. Eu cheguei a formar, só que eu formei de graça. Aí eu não consegui a remuneração, aí eu entendi pra que teologia servia. A teologia é muito bom para conhecimento. Hoje eu faria teologia? Faria, como algo a mais. Mas até o custo, Lucas, é um custo... Não, o custo se fosse assim, o mais básico possível. Porque, por exemplo, se você puder estudar teologia num lugar que seja barato, vale a pena. Agora eu vou fazer uma faculdade de teologia 4 anos, tem muita coisa. O próprio Rodrigo Silva tem curso de R$100 de teologia, que já é muita coisa, sabe? Sim. Por mais que... E é uma teologia histórica. Ele vai te explicar uma coisa histórica, sem o viés, né, adventista que ele tem, sem viés religioso nenhum, para você conhecer a história da igreja. E é muito legal. A teologia só serve para ser aplicada dentro do contexto de teologia ministerial. Aí eu tentei rodar lá Estamos sendo polêmicos aqui. Tentei rodar os cartãozinhos, não deu certo, não tive retorno nenhum. Eu falei, vou voltar a mexer com o computador. Na época não tinha nem Ágape. Depois eu vou explicar o mistério da Ágape, tá? O porquê nome Ágape. Porque o significado do nome já fala muita coisa, mas o porquê disso eu queria saber também. Porque... Aí eu voltei, eu coloquei um panfletinho lá de frente de casa, que tal, e isso aí entra até de encontro com a história que eu contei até no Instagram esses dias, né, que eu comecei a contar a história lá, não sei se você chegou a ver, da Ágape Informática, como que começou, e aí eu lembro que eu tinha um computador que eu montei esse computador trabalhando em servente de pedreiro. Eu gastei uns R$700 nesse computador para montar ele, eu comprava peça, toda semana eu comprava uma peça, 100, 150. Aí, quando eu terminei de montar esse computador, eu falei, eu preciso de um capital. Eu preciso de um capital. E eu entendia... Você acha que eu entendia de empreendedorismo? Não entendia nada. Você acha que eu tinha visão de... vou empreender, eu preciso de um capital, de um valor de giro, de um carro? Não, eu não entendia nada. Eu falei assim, eu vou vender esse trem. Vendedor de feira mesmo aqui, ó. De fruta na feira mesmo. É o instinto, eu fui no instinto. Falei, vou vender esse computador. E desse computador eu vou montar 2 e vou vender os 2. Dito e feito. Eu lembro que eu vendi o primeiro computador por R$800. Dividi em 7 vezes sem juros para cliente, peguei R$600 só na mão. Ou seja, eu gastei 700 para montar o computador e peguei de volta o retorno de R$600. Eu perdi R$100. Minha primeira venda, eu paguei para vender praticamente e tive um prejuízo. Ou seja, praticamente eu quebrei a empresa antes mesmo de começar. Já perdi. Eu já comecei perdendo, como tudo na vida, eu já comecei perdendo. Mas você acha que eu parei por aí? E aí eu peguei os R$600 e investi os R$600. E eu fui comprar... Sabe como que eu comecei? Como que começou a Ágape? Eu comprando sucata de computador velho. Eu lembro, aí na sua casa você tinha uma porrada de processador, uma porrada de memória RAM, só sucatando. E eu montava os computadores de sucata. Eu achava uma placa-mãe de DR2 e montava o computador e dizia que era um computador gamer, tá? Se algum cliente meu antigo ver esse podcast não ficou ofendido, né? Na época era o que tinha. E dizia que era um computador game e aí vendia, e aí eu fui girando dinheiro, girando, até no final de 2021 a gente conseguiu a primeira loja física da Ágape Informática. E foi do lado de onde é a igreja hoje? Isso, do lado, na Rua Araraquara, 566. Ó. O CNPJ é registrado até hoje lá. E aí depois, qual que foi você já contou, né, dos maiores desafios. Como que você lida com o medo e a incerteza? Porque você é empreendedor. E ser empreendedor, se você não ganha muita grana, milhões, claro que a gente tem o medo da incerteza.
do que você ganha hoje, você precisa reinvestir, você precisa fazer... Como é que você lida com a incerteza desse empreendedorismo, desse mercado que também, né, a gente tá perdendo muito dinheiro que você podia estar vendendo no computador, o cara tá gastando dinheiro no tigrinho. Uhum. Como que você lida com essa incerteza, hein? O planejamento hoje da Agape Informática, né, que eu gosto de separar tudo, cada coisa no seu quadrado. A loja tem um planejamento, o Henrique tem um planejamento, entendeu? Uhum. Somos distintos. O planejamento da Agape é um dia de cada vez. Eu não tenho um planejamento a longo prazo. Dizer que eu tenho um planejamento, olha, para o ano de 2025, não. A gente vai começar a pensar o 2025 em janeiro de 2025. Então, é um dia de cada vez. É matando um leão por dia. É sobrevivendo. O empreendedorismo no Brasil é isso. Se você visar, como esses coaches de internet que ficam vendendo curso, você vai ter que visar planejamento a longo prazo. Isso é para empresa já estruturada. Para empresa de médio e pequeno porte, hoje é um dia de cada vez. A gente não tem que querer traçar um planejamento de 3, 4 anos, sendo que a gente não sabe se a gente vai chegar, mediante ao cenário atual econômico do país, se a gente vai chegar o ano que vem. Eu sei que nós vamos chegar, mas eu procuro sempre estar com os pés no chão. Porque quando eu estou com os pés no chão, a incerteza vai vir, como você perguntou. A incerteza vai vir, o medo vai vir, vai ter hora que igual a gente está no ápice, né, de crescimento nos últimos meses, a gente tem crescido, eu tenho investido mais na estrutura da loja, né, e inclusive aqui, né, de primeira mão, vou até falar que a gente vai abrir mais loja, né, vai virar uma franquia, entendeu? A ideia é essa, de expandir para outros bairros, outras cidades, sabe? O nosso pensamento é esse, a nossa visão de crescimento é essa. Eu tenho investido, mas eu tenho investido com pés no chão. Eu tenho amigos, né, conhecidos, que eles já são mais emocionados nesse sentido. Eles preferem fazer uma loucura de começar com um capital de 50 mil, algo que ainda não deu certo, do que começar com 10 mil. A Agape Informática, hoje eu postei, inclusive, no Instagram, você que for ver aqui o podcast, segue nós no Instagram, Agape Informática, tá bom? Tá, Agape Info. Ou então vai no Insta do Lucas, do Mundo Falado, Tá lá em Collab. e acha lá. E segue lá. Hoje eu postei a foto do início da nossa loja. Uhum. Você viu lá? Eu vi. E tinha o que na loja? Uma televisão na parede, uma mesa velha que tá lá até hoje, um estante, Um sofá. um sofá, só. E a outra loja? Era um monte de... A primeira loja era um monte de estante vazia. A estante vazia, que as estantes não era minha. Eu aluguei a primeira loja. Quando eu aluguei a primeira loja da Agape Informática, eu tive que vender tudo que eu tinha só pra conseguir pagar o calção de 3 meses. E quando eu cheguei dentro da loja, eu falei, mas cadê os equipamentos pra eu trabalhar? Não tinha nada dentro. Nada dentro. Nem sucata tinha. Pra me montar um Frankenstein e vender. Não tinha nada. A primeira, né, depois deu certo. Depois a primeira teve um boom muito rápido, né? A gente tava num momento econômico muito bom. Agora, essa segunda também foi desse jeito. Eu comecei sem capital. Sabe quanto que eu comecei? Assim, de primeira mão te falando isso, sabe quanto que eu comecei? Quanto de valor que eu comecei a loja agora que a gente tá na Agape Informática? Eu comecei ela com R$2.000. Isso contando com o aluguel? Tirando o que eu entrei lá e reformei lá a loja, né? Tirando esses R$2.000. Eu lembro que eu tinha 3 gabinetes velhos lá dentro, amassados. E vender os gabinetes. E vendi tudo. E vai embora. Isso é empreendedorismo, na essência, raiz. Isso aqui é muito bonito, né? A gente vive uma utopia de dizer que você precisa de um capital de 50 mil. Se tiver, ótimo. Se tiver, ótimo. Um capital de 50, 100 mil, ótimo. Mas o importante é começar. Eu tenho esse mindset. Dentro do meu mindset pessoal, tem isso. O importante não é como você vai começar, o importante é iniciar, é acreditar naquilo que está dentro de você e dar o primeiro passo. O resto, deixa nas mãos de Deus, que Deus vai prover sobre a sua vida. Por isso que o nosso planejamento continua o inicial. O planejamento, a nossa visão empreendedora é a mesma, de quê? Um dia de cada vez. Até te contei, né? Um antigo... Ele era o meu gestor, o Jairo. Só um adendo aqui. A nossa loja, isso aqui é uma coisa também que você não sabe. Mas, olha só, começamos com um capital de R$2.000. Nós, esse ano de 2024, até o exato momento, a gente já vendeu mais de 150 mil. Caramba! E até o final do ano, a minha meta é vender 300 mil. Os próximos 3 meses.
Não vou nem te falar da meta fiscal do ano que vem. Porque a loja começou, cara, bem pequenininha. Eu tava falando aqui, vai muito de encontro disso aqui. O Jairo, que foi meu gestor lá, acho que foi o melhor chefe que eu tive. Ele falou comigo, ele encontrou comigo na escola da minha filha. E ele tem um filho da mesma idade da minha filha. E ele falou comigo. Falei com ele que estava procurando outro emprego, né? Que ficar na parte do empreendedorismo lá, do plano de saúde, não estava muito legal, não estava dando muito certo. Eu falei que ele estava procurando CLT. Ele virou para mim e falou assim: que CLT? CLT, você é bom no que você faz. Repetindo, que CLT, você é bom no que você faz. Quem tem talento não trabalha para ninguém, não. E eu sempre pensei isso relacionado a você. É um cara que fala bem, é um cara que tem carisma, tem um mindset atrativo, um mindset muito, assim, necessitado hoje dentro do mercado, no campo de vendas, de tudo, de contato com o ser humano. E às vezes, se encaixar ali um CLT ali, cumprir uma carga, etc., você está perdendo o seu potencial. Eu sempre vi isso de longe, mas, claro, se for pra gente dar uma opinião que não vai surtir um efeito ali sobre a vida da pessoa, uma opinião que não vai ser bem absolvida, é melhor você ficar calado. Então, Mas assim, você sempre falou comigo, eu sempre continua, investe no investe em podcast. você. Isso. Sempre falou isso comigo também. Porque sempre foi meu sonho. E quando você quer empreender, você tem que acreditar. E ninguém vai te apoiar. Ninguém. É o que eu Ninguém mais vai te sei. apoiar. O problema hoje do empreendedor não é nem uma pergunta, é uma autoafirmação. É que a gente fica procurando apoio antes de começar, enquanto você não vai ter apoio. Eu falei isso num vídeo meu de 2 anos atrás. O Rafael veio aqui e falou isso. Amigos não vão te dar apoio. Não conta com seu amigo. É você por você. O sonho é seu, Lucas. Isso, o sonho é seu. É que Ninguém vai sonhar por você, o mundo não. falado é um sonho seu. Nem sua esposa tem obrigação de ter o mesmo sonho que você, não. Sim. Nem sua filha. Tanto que, né, em anos, você pode ganhar muito dinheiro, ter muito sucesso, sua filha pode pegar e vender o podcast que você demorou anos para conquistar. Sim, porque Perdeu não é o noites e sonho noites dela. e noites de sono para criar o mundo falado. E ela pode simplesmente vender, pegar o dinheiro e gastar tudo em viagem. Por quê? Ela não tem obrigação de sonhar seu sonho. A gente tá querendo que as pessoas sonhem o nosso sonho, só que elas não têm obrigação de sonhar o nosso sonho. Mas você tem a obrigação de viver o seu sonho. De colocar ele em prática todos os dias. A única pessoa que pode lutar pelo seu sonho é você. É o que eu falo. Se eu não acordar cedo, se eu não vir aqui, se eu dedicar, se eu não tirar um tempo para estudar o meu convidado, para saber o que eu vou falar aqui, não adianta. Se eu não tirar tempo para escrever o meu roteiro para os meus vídeos, estudar sobre o que eu quero fazer, não vai adiantar. Então eu sou o único representante do meu sonho na Terra. Se eu morrer amanhã, o sonho acaba. Se eu morrer amanhã, acabou o mundo falado, acabou tudo. Não é o One Piece que você tem o sonho herdado. Não tem. Pode ser que alguém, eu acho o mundo falado, o que eu quero, mantenha isso aí pra frente? Pode ser, mas isso nunca vai acontecer. É igual a história da Agape Informática, que você vai falar pra gente agora o porquê você escolheu o nome Agape Informática. O maior diálogo da Bíblia é esse. É quando lá, se não me falha a memória, no capítulo 22 de João, do Evangelho de João, Jesus ressurreto, né? Ele fala, Pedro, tu me ama? Ali no original, no grego, né? Fala assim, Petros, agapes mi. Isso eu sempre guardei no meu coração, porque o amor mais puro que existe é o amor a ágape. Eu falei aqui hoje sobre o amor filia, né? A gente vai ter uma oportunidade numa outra situação de falar sobre isso, né? Um outro tipo de papo. Hoje é mais essa questão mesmo do desenvolvimento pessoal. Mas Jesus pergunta, Petros, agapes mi? Ou seja, tu me ama? Só que o amor ali que Jesus queria ouvir de Pedro não poderia ser o amor Do amigo. o amor, o eros da atração, né? Porque aí iria para uma outra conotação. Não poderia ser o amor o filia. O amor filia é um amor um dos mais bonitos, né? Que tem, que é o da mãe pelo filho. Mas é um amor falho. Eu gosto de explicar dessa forma, assim. A mulher, ela produz ocitocina. Ocitocina, biologicamente falando, é o hormônio do amor. É o que faz as glândulas mamárias produzirem leite. Então, é o hormônio do amor. É o amor mais puro. Em capítulo 49, versículo 15 de Isaías, Deus fala assim, pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda amamenta? Ou seja, Deus fazendo ligação com o amor mais puro que existe na Terra, que é o amor filia, que é o amor da preservação, que é um impulso biológico
o maior impulso biológico que existe não é nem o da não é nem da própria vida, porque tem o primeiro impulso, que é da sobrevivência, e o segundo impulso, que é o da preservação da espécie. O maior impulso da vida, biologicamente falando, é o impulso da preservação da espécie no reino animal. Então, o amor filial é o amor mais puro humanamente falando. Só que o amor ágape é o amor de João 3,16, que Deus amou o mundo, e esse amor ninguém tem. Então, quando eu falei assim, eu vou empreender, eu preciso de um nome, tantos outros nomes mais bonitos, mais comerciais, passou pela minha mente, mas eu falei, eu vou ficar com ágape, porque o ágape não é só um sonho, o ágape é o que nos foi dado gratuitamente de Deus para nós. É o amor puro, é o amor incondicional. E aí Jesus pergunta, né, Petros, ágapes mi? Aí Pedro responde espontaneamente, né, como todos nós responderíamos nessa tarde. Jesus, eu te amo. Aí Jesus olha nos olhos dele e pergunta de novo, Petros, ágapes mi? Aí fala, Senhor, eu te amo. Mas ele já fala um pouco mais retraído e mais tímido. Porque talvez aquela euforia de responder antes de ouvir já não tinha mais contagiado nessa segunda resposta, o coração dele. Aí ele fala depois assim, do contexto ele todo, fala, Senhor, eu te né? amo. Aí Jesus olha de novo e fala, Petros, ágapes mi, ou seja, tá disposto a morrer por mim? Aí fala, Senhor, o Senhor sabes. Então, o amor de Deus é a oportunidade que nós temos aqui nessa tarde de bater esse papo, de conversarmos, de voltarmos daqui a pouco para os nossos lares, né? De empreender, de viver, de se relacionar com pessoas, de conhecer pessoas novas. Esse é o ágape de Deus para nós, gratuito para ateu, para espírita, independente da religião. É o ágape de Deus. É a oportunidade que Deus te dá hoje de viver, de fazer as coisas diferentes, de fazer as coisas igual você fez ontem também, de persistir nos erros, é o ágape de Deus, é a oportunidade de Deus. E agora vamos entrar aqui na parte da biologia. Conta a sua história de estudar biologia. Por que você resolveu estudar biologia, Henrique? Por que você falou, quero biologia? Porque quando eu fui fazer sua matrícula, tinha um monte de curso lá, inclusive teologia. Aí você falou assim, não, eu quero biologia, ciências biológicas. Eu falei, ciências biológicas? Por que você decidiu? Conta aí pro O, pessoal. Enquanto isso, eu vou no o banheiro. meu Você sonho, vai contando pra galera aí. o meu sonho, galera, era fazer física, né? Eu sou apaixonado com física, não sei se o Lucas vai lembrar disso. Meu sonho era fazer física, sou apaixonado com exatas, apesar de ser um humanista fora da curva, né? Não me autoafirmando, eu não preciso disso. Sempre me dei bem em humanas, sempre tirei nota máxima em todas as matérias relacionadas a humanas, mas eu sou apaixonado, frisado por dificuldade, sabe? Tudo, na minha vida nada foi fácil, então eu sempre gostei do difícil, eu tenho um feitiço por tudo que é difícil. E aí, meu sonho era fazer física, até porque eu sou um apologeta, eu adoro entrar dentro do debate intelectual para defender as minhas crenças, são crenças fundamentadas. Eu não sei para crer, eu não preciso saber para crer. Eu creio, por isso eu sei. Eu creio, por isso que eu sei. Então a gente aprende mais, quando você absorve novos conhecimentos, você tem a oportunidade de defender sua fé melhor. Então hoje, como nós estamos vivendo a era da informação, da tecnologia, todo mundo tem argumentos, fundamentos, né, filosóficos, é, a- a- fundamentos físicos para tentar criar teorias que Deus não existe. Eu sempre fui, eu sempre fui um apaixonado por esses temas, temas difíceis, né? Porque talvez uma pessoa comum não vai se interessar por esses temas, mas eu sempre fui apaixonado. Então eu falei assim, eu vou fazer física, determinado tempo da minha vida, quando eu tiver condição de fazer, né? Porque eu passei a dificuldade danada. No dia que eu tiver oportunidade, eu vou fazer a matéria mais difícil. Qual a matéria mais difícil? Física. Para quê? Eu vou dentro do campo, eu vou dentro do terreiro do ateu, porque lá dentro eu quero conversar com o ateu segundo a crença dele. Eu não quero trazer ele para teologia para ele discutir teologia comigo, porque nem compensa, entendeu? Não, é perca de tempo uma pessoa que se diz ter estudado, fica estudando no YouTube e querer debater com uma pessoa que estudou academicamente um assunto. É totalmente diferente, é totalmente fora do campo de achismo. Então, como não tem graça debater com uma pessoa que se diz não crer em Deus dentro da teologia,
eu quis adentrar dentro da esfera dessas pessoas, que é o quê? Os campos universitários. Então, como na época, quando eu comecei a fazer a biologia não tinha física, eu falei o que mais se aproxima é biologia. E biologia, por ser uma área bem ateísta, né? Charles Darwin, entre Uhum. outros naturalistas aí, ateus, que estão alimentando dentro dos centros acadêmicos o ateísmo, o neo-ateísmo na mente dos universitários. Então eu falei assim, é nessa vertente que eu vou seguir, é a biologia que eu vou fazer. E inclusive já era para mim até estar formado, né? No Flyzinho, tá estudante, já era até para mim ter formado, mas falta só 4 meses para mim concluir. Só que eu tive que dar um tempo, meus queridos, porque essa vida de empreendedor é muito difícil você conseguir fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Ou eu vou empreender bem, e como o momento o time é profissional, ou eu empreendo, gasto toda a minha energia na Agape Informática, ou eu vou gastar energia estudando. Então, a gente tem que saber o time da nossa vida. Qual que é o time? Então, se eu formar daqui 4 meses, o que vai mudar a minha vida? Nada. Então, eu só vou ser só um biólogo formado e vou Sem ter atuação. sem atuação, entendeu? Eu não vou para uma escola. Hoje, graças a Deus, a minha realidade é outra. Eu não preciso ir dar aula. O que vai me dar autonomia é para me poder escrever meus artigos, entendeu? Que eu já estudo eles há ano. Eu sou apaixonado pela área da citologia. Tenho muita coisa boa para escrever, teses científicas para pautar. Aí eu preciso estar formado só para me poder entrar no debate acadêmico, aí já é outro nível, né? Aí já é um superiorzão, né? Isso. Que E é para mim muito... poder conversar com os caras lá que ficam alimentando esse neo-ateísmo que circula pelas faculdades, né? E você já, assim, já tem uma bagagem muito grande, porque você já falou aqui um pouco da psicologia, né? Tem aí da... Eu sou autodidata, né? Eu sou autodidata. Assim, se qualquer assunto que a pessoa for conversar, eu tento estudar. Igual eu sou apaixonado, eu tenho psicanálise pastoral, né? Sou apaixonado pela psicologia, já li quase todas as obras de Freud, a de Augusto Cury, entre outros pensadores, né? Rousseau, Durkheim, Weber, entre outros. Então, qualquer assunto que colocar na mesa, a gente conversa. Não tem dificuldade nenhuma conversar com uma pessoa que não acredita em Deus. E isso é legal, porque, tipo assim, todo papo que a gente vai ter, a gente tem uma... A gente consegue imergir, né, num papo longo, complexo, e a gente diverge muito em muitas áreas também, né? Já percebeu como que o cristão é colocado, a imagem caricata do cristão? Ainda mais do pastor? Por exemplo, você fez um fly. Talvez você, que vai assistir esse podcast, estava esperando um pastor que barbudão, de terno, gravata. Vamos falar disso também. Vai fazer aí o double biceps pra gente. É o estereótipo, a gente espera o Porque, estereótipo. assim, é um cara que além de cuidar, né, da mente, cuida do corpo também. Então a gente sabe que que o cara aqui é o Henrique, é um cara que cuida de si, cuida do corpo, que você também vai lá, faz o seu treino. É um cara... Cariani, você precisa olhar pra esse cara aqui, velho. Esse cara tem uma genética incrível, esse cara nunca tomou nada, e esse cara... Sério. 46 de bíceps. Nunca... E sem tomar nada, sem tomar nada. Mal suplementa, mal come, toma água. Isso mesmo. Porque teve uma parte da sua vida também que você virou... você era modelo, né? Você era modelo, porque ficou forte demais. Eu quase entrei no cenário de prostituição, mas isso aqui é pro outro podcast. Porque ele era modelo. A fome, cara, vai te levar pra isso aí. Nessa época você ainda passava fome. E aí você treinava, né? Simplesmente ia pra academia. Era de graça ainda, né? Que você treinava. Era de graça. Eu virava a catraca lá, ficava 3 meses sem pagar lá. E virava a catraca da academia, treinava de graça. De E graça. olha o nível que esse cara chegou. E ele era muito forte. Sempre foi. A musculação, pra mim, eu tava até conversando hoje com um amigo meu. Ela, pra mim, não é pelo físico, não é pela estética. Eu não faço musculação pela estética, até porque, né, enfim, já passei dessa fase de moleque, de vaidade. A musculação, pra mim, hoje é um hábito, é um estilo de vida. E durante muito tempo eu militei contra isso, eu lutei contra isso, porque como que um pastor pode fazer musculação?
Uhum, Então, eu lembro disso. eu lembro quando eu virei pastor, a primeira coisa que eu fiz foi parar de fazer. Quando eu virei cristão, eu parei de malhar. Você lembra disso? Uhum. Aí eu falava assim, não, mas você não vai voltar a malhar. E aí teve uma época que você até voltou, você falou assim, voltei. Voltei. Só que o corpo desse cara é estranho, cara. Ele é estranho porque ele começa a malhar, com 2 minutos esse cara já tá gigante. Ó, Hulk, É loucura, eu fico maluco. aí, eu parei a primeira vez quando virei cristão, depois de um tempo, né? Eu passei por um longo período de depressão. E aí eu tentava, para sair da depressão, tentava ir para atividade física. E eu não sirvo para jogar bola, não sirvo pra fazer nada. E aí eu voltei para musculação depois de um tempo. Que eu tava muito depressivo, eu tava bem... Você viu ontem as fotos que eu postei lá no Instagram, viu? Magrelo. Não, nessa época que eu tava depressivo, eu tava gordo. Que isso, cara? Eu Você tava tava magrinho. Teve uma Não, época que você não, secou, cara. foi A também. época que você tava depressivo, você As murchou. minhas Foi que nem a fases, minha. Padre Marcelo Rossi, Igualzinho. que eu postei ontem. Tem uma fase que eu fiquei muito magro, doente também, depressivo também. Teve uma época que eu engordei muito, eu tava com 60 quilos naquela fase magra. 60 quilos. Nó, Tá, 60 quilos. muito magrinho. E a fase gorda minha, eu também engordei, mas Você porque tava cheião. eu não dormia, só comia. Você dormia durante o dia, ficava acordado à noite. Eu ficava, isso, crise de ansiedade, né? Ia tentar conversar com você, filho, esquece. Tava todo doente, só que eu não sabia que eu tava doente. A depressão tava enraizada dentro de mim e eu não procurei ajuda, sabe? Você, às vezes, vai assistir esse podcast aqui e vai estar passando por uma situação semelhante. Eu costumo dizer o seguinte, a gente só vê a situação depois que a gente sai dela. Enquanto você tá preso, você só vê do lado de dentro. Quando você sai pra fora, que você vê. É a caverna de Platão. A maiêutica, né? Que é sair pra fora. Você tem que sair pra fora. A depressão é assim. Ela te prende, ela te deixa lá dentro. Enquanto você tá lá dentro, você não consegue ver de uma forma abrangente. Quando você sai, você vê. Então, eu tava doente. Tava com 94 quilos. Assim, eu tava só esperando a morte. Só esperando dar um infarto, um colesterol altíssimo. E aí eu tentei voltar pra musculação para mim ter uma rotina saudável. Fiquei alguns meses treinando, aí eu parei de novo, porque conflita a fé. Conflitava a minha fé. Eu falava, eu tô muito vaidoso. Só que eu não tava vaidoso. A religiosidade enraizada em mim, fazia com que eu pensasse assim, e aí eu abri mão de novo. Aí nesse ano de 2023, para essa virada de 2024, eu falei, não, eu vou voltar e eu não vou deixar ninguém tirar de dentro de mim, entendeu? Essa vontade de me cuidar. E hoje eu encaro musculação não como estética, vocês não vão ver eu postando foto que contraria a fé cristã, que contraria os princípios de Cristo, que contraria os princípios do Evangelho, foto sem camisa. Eu não uso roupa apertada, essa blusa aqui é GG, entendeu? Fica um pouco colada, mas foi o que a gente conversou. Esse cara tem um corpo maravilhoso, esteticamente falando. Se você fosse para uma competição, se você falar assim, olha só, porque não tem. Gente, só vocês vendo. Minhas roupas. Só que a roupa dele não parece, porque ele gosta de usar a roupa mais larga. Larguinha. Ele não é aquele cara que vai usar aquela calça colada, aquela blusa colada, igual muito pastor aí, né? Da igreja de Parede Preta. Começa com L. E americano. E que faz isso, que chega lá na frente do altar e feioso, assim, e não é. É o que eu gosto da coerência. Minhas roupas, minhas blusas, tudo é GG, entendeu? É raro eu ter uma blusa G, porque a G fica pequena, então assim, aí eu nem uso, eu fico desconfortável, igual hoje eu peguei uma blusinha um pouco mais, né, mais folgadinha e tal, essa daqui é de forma de fora, então ela é maiorzinha. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você está cuidando da sua saúde, seja praticando um exercício físico, uma caminhada, uma maratona, uma musculação, natação, futebol, não tem nada a ver, não contraria os princípios de Cristo. Cuida da sua saúde. Tem um tanto de crente aí doente, porque não cuida da saúde, doente da mente, doente na alma, porque fica guardando psicólogo não pode, porque psicólogo é do diabo. Entendeu? E tá precisando sair pra fora, tá? Tá precisando, como diz Platão, do parto, sair pra fora pra ver a luz que tá fora da caverna, tá? Que o próprio Deus é isso, gente, entendeu? Deus, ele não vai escravizar ninguém, o evangelho não é escravizar. O evangelho é pra libertar da escravidão, da servidão, a servidão do pecado, a servidão da mentalidade humana. Então, assim, como disse, né? A gente procura o estereótipo daquilo que a nossa mente
almeja, Uhum. entendeu? Então, até pra me libertar disso foi muito difícil, tá, Lucas? Você demorou muito pra E melhora poder... muito, melhora a sua qualidade de vida em todos os sentidos, tá? Em todos Nó. os aspectos. E foi quando eu comecei a treinar também, naquela época, E sabe por quem me isso. Eu também inspirou a tava voltar? depressivão. Sabe quem me inspirou a voltar a Quem? treinar? O padre Marcelo Rossi. Ele me inspirou, sabe por quê? Pra mim, né, na minha concepção, na minha opinião, o maior padre brasileiro que já existiu, pra mim, é o padre Marcelo Rossi. Até porque eu sei um pouco da história dele dentro da renovação carismática católica. A igreja católica só sobreviveu à onda do crescimento evangélico aqui no Brasil por conta do padre Marcelo Rossi, a renovação carismática que houve dentro da igreja católica. E eu vi as fases daquele homem ali, de um extremo ao outro, anorexia, obesidade, depressão aguda. Eu falei, gente, o cara é homem de Deus, ele não deixou de ser homem de Deus porque ele tá fortão, não. Pelo contrário, ele não deixou de ser homem de Deus. Então, é o que tá em mim que vai fazer eu continuar sendo homem de Deus, mulher de Deus, né? Se for uma mulher, é o que tá em mim. Aí, como João 4,4 diz, mas o que está em vós do que o que está no mundo. Agora, se o que tá dentro de mim não é maior do que o que tá no mundo, é melhor não fazer, é melhor cortar, entrar no reino do céu sem um braço, sem um olho, do que ir fazer uma coisa que vai te atrapalhar, que vai te impedir. Porque, tipo assim, a gente lá na academia que a gente vai, né, a FlexFit, fazendo até um jabazinho pra ela aqui, lá o horário que eu vou é um horário que é só eu que vou. Então, as personal ou personal, quando é mulher ou homem, já o pastor chegou. Então, Já então fala, né? o Sempre ambiente falou. já é um ambiente leve para me treinar, treino só eu e tudo. Por que eu não vou para uma academia treinar uma academia de rede, né? Que é as academias mais estruturadas, por conta da pornografia, sensualismo, lascívia. Isso tudo vai contra os meus princípios. Então, eu só vou no local que eu me sinto bem. Entendi. E pra gente finalizar aqui, os conselhos, né? As lições, os conselhos que você dá para as pessoas. Coisa rápida. Vamos lá. Qual conselho você daria para as pessoas que passaram dificuldades semelhantes às suas? Olha, Salmos 30, verso 5 fala assim, a parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu sempre criei nisso. Tem até um louvor do Voz da Verdade que fala, né? Nunca houve noite, né? Que pudesse impedir. O choro, ele pode durar uma noite. A alegria, ela vem. Quando você crê em Deus, a alegria, ela vem. O choro não vai durar para sempre. É só uma fase difícil que você está passando. Se você não tem tido força, se apegue mais em Deus, agarre em Deus e creia que dias melhores estão por vir. Deus vai preparar oportunidades para você. E você precisa estar bem para agarrar essas oportunidades que estão por vir. Porque é uma lei da vida. Se você espera em Deus, Ele ouve e te responde. E Ele prepara todas as coisas. Você já falou das lições que você aprendeu durante a sua jornada, mas eu queria que você falasse para as pessoas da importância e da perseverança. Você falou, acredita em Deus. Então a pessoa precisa perseverar e a pessoa precisa ter resiliência. Quais os caminhos você fala para a pessoa buscar essa perseverança e essa resiliência? Os caminhos na própria palavra de Deus, né, Lucas? Cita algum versículo, algo assim. Por exemplo, Jeremias, ele era um moleque de 16 anos. Daniel tinha 16, Davi tinha 16. Deus viu neles o que ninguém via. Moisés era um assassino. Sim. Moisés era um assassino. José era mentiroso. Mentiroso não, fofoqueiro. E aí, Deus enxergou neles aquilo que ninguém enxergava. Mas quando Deus ele enxerga algo em nós, ele traz uma intuição no nosso coração que para muitos vai ser balela. Ninguém vai, como dissemos, né? Ninguém vai acreditar em você e ninguém tem obrigação de acreditar, mas você tem que acreditar em você e você tem que crer. O manual base de fé, de certeza e convicção é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Através da Bíblia você inspira, você absolve e você respira. Você transpira aquilo que está sendo absolvido pelo seu entendimento. Muito bom. E faça o seu agradecimento para as pessoas que uma mensagem de liderança espiritual e de esperança, né, espiritual, engajamento. Foi mal. Uma mensagem final de esperança e encorajamento. A gente está tão na internet de encorajamento para as pessoas.
sabe, aquela mensagem do pastor Henrique. Agora eu quero o lado do pastor Henrique, aquilo que você faz lá na sua igreja no final. Você tem aí uns 2 minutinhos finais aí pra você dar essa mensagem para as pessoas. Então, gente, a gente falou um pouco hoje sobre a minha história de vida. Espero ter agregado algo, inspirado algo sobre a sua vida. Que você venha, a partir de hoje, tomar posse daquilo que Deus tem sobre você, não aquilo que você tem para você. Em Isaías 55, Deus fala, assim como os céus são mais alto do que a terra, assim são os planos de Deus. São maiores, mais altos do que os nossos planos. Então, o que eu tenho para mim pode ser limitado, mas o que Deus tem para todos nós é ilimitado. Você precisa acreditar, voltar a acreditar em Deus, voltar a exercer o que Deus colocou, o propósito de Deus, né? Lá em Jeremias capítulo 1, fala assim, eu te conheci antes de te colocar no ventre da tua mãe, entendeu? Então, Deus já te ungiu no ventre da tua mãe, você está aqui na terra, não é por acaso, você está aqui na terra com propósito. Hoje a gente falou sobre a minha história de vida. Em outras oportunidades a gente pode abordar um pouco mais a parte espiritual e etc. Mas eu quero te dizer, do fundo do meu coração, que é o que Deus queima aqui dentro e precisa queimar no seu coração também, que Deus ele acredita em você. Você não está aqui na Terra por acaso. Você não está aqui na Terra por causa de um Big Bang, por causa de acontecimentos físicos, acontecimentos desordenados, uma entropia criou isso aqui, você está aqui por acaso. Não, você veio para a Terra com um propósito. E você precisa acreditar nisso. Talvez você esteja depressivo, talvez você esteja triste, mas Deus ele traz ao nosso coração todas as manhãs a vontade de levantar da cama e de matar os leões e ursos que nós precisamos matar, enfrentar os leões e ursos que nós precisamos enfrentar. As armas nunca vão ser as minhas armas. As armas nunca vão ser as suas armas. As armas sempre são as armas que Deus dispõe para cada um de nós. Eu preciso tomar posse não das minhas armas carnais, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, ele fala, as armas da nossa milícia não são carnais. O problema é que às vezes a gente está indo enfrentar os ursos e os leões com as nossas armas carnais e nós precisamos ir com as armas espirituais de Deus para as nossas vidas. É isso. É isso. Pessoal, eu tô aqui com meu óculos da Golden Glasses. Continuo falando para vocês entrarem no site, tá aqui na descrição, e veja o óculos que mais se encaixa para o seu rosto. Esse aqui, o meu rosto que é um pouco redondinho, esse aqui se encaixa muito bem no meu rosto. Vamos lá, cupom Mundo10, você tem 10% de desconto em qualquer compra no site. 10% de desconto é muita coisa. Então a nossa parceira aí, Golden Glasses, ajudando. Henrique, tá aqui o seu presente da Golden Glasses. Coloca ele aí no rosto aí pra gente ver como é que fica, claro. Esse aqui é aquele lá? Não, né? Põe ele aí. Caramba, o cara ficou bonito. Cara de empresário, hein? Tá aí o óculos da Golden Glasses. O episódio fica por aqui. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho, que toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E tá saindo vídeo lá de reflexão, vídeo estilo documentário. Tá muito legal isso aqui. Eu tô produzindo um conteúdo muito legal para vocês. Muito obrigado por você que estava até aqui. Aí. Beijo e até o próximo vídeo. Olha lá, é lá, ó. Tchau, tchau.